Fala galera, tudo bem por aí? Moretti Talks começando por aqui, episódio número 5 no ar, e hoje nós vamos falar sobre um tema super bacana, emagrecimento facial. Tô aqui com meu irmão Bruno Noronha. Meu irmão, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma satisfação gigantesca ter você aqui comigo hoje e tenho certeza que você vai levar muito conteúdo para essa galera que tá acompanhando aqui, meu irmão. Obrigado pela presença. Que isso, Claudião. Prazer é meu, né? E não só pela felicidade de estar batendo um papo com um cara que é um grande profissional, mas principalmente pela amizade que a gente já tem, já construiu, né? Que coisa boa, eu fico muito feliz de estar aqui, de poder ajudar e tirar a dúvida da galera aí sobre esse tema que, nossa, é um tema que tá em alta, né, cara? Tá em alta, não tá? Nossa, emagrecimento facial, o pessoal sempre comenta. Eu acho que, sei lá, 90% do meu Instagram é o pessoal perguntando desse tema agora. Eu tô vendo, cara, você tem postado muito caso, muito antes e depois e tal. Sim. E aí eu vou te encher de pergunta hoje pra gente saber no detalhinho o que acontece sobre isso aí, beleza, Fechado, meu irmão? então pronto, vamos lá. Galera, deixa eu apresentar o Bruno pra vocês. O Bruno é um cara fantástico, cara. Ele é graduado em odontologia pela Facimed de Cacoal, né, meu irmão? É isso aí. Especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pelo HGU de Cuiabá. Também especialista em implantes dentários. Brunão tem mestrado em Ciências Odontológicas Integradas, feito na Unic Cuiabá. Meu conterrâneo de época, né, Brunão? É isso aí. Além disso, o Brunão é professor da graduação da Anhanguera, aqui em Rondonópolis, né, Brunão? Isso. E o Brunão é parceiro nosso lá na Escola de Odontologia, também de pós-graduação, especialização de implante, aperfeiçoamento de cirurgia. Hoje é o coordenador do nosso curso de aperfeiçoamento de cirurgia na Escola de Odontologia. Então é com essa fera que eu tô falando aqui hoje, turma. Tudo sobre emagrecimento facial para vocês hoje, no detalhe. É isso. Brunão, conta um pouquinho da sua história, meu irmão. Fala para mim, origem, graduação, faculdade, porquê, porquê da escolha de bucomaxilo? Cara, é uma história curiosa, Cláudio. Na verdade, manda bala, Brunão. Eu brinco que a odontologia eu não escolhi muito bem a odontologia. Na verdade, eu sou de Cacoal, de Rondônia, né? Eu me formei na minha cidade. Na época eu tava naquela fase de vestibular, sabe? Uhum. Eu sempre quis fazer um curso na área da saúde. E aí casou de eu ter ganhado uma bolsa em odontologia na minha cidade, né? E aí eu pensei, poxa, odontologia, né? Por que não? Casou de eu ter ganhado uma bolsa. Como é que ganha uma bolsa, cara, assim do nada? Me explica, cara. Eu fui prestando... Tem uma estrela grande assim. Eu fui prestando para vários cursos, né? E a gente vai colocando ali as opções que a gente quer, né? E a odontologia acabou dando certo. Eu falei, cara, por que não, né? Não tinha ninguém na minha família que era dentista, ninguém não tinha, cara. Ninguém nessa área de saúde. E eu pensei, poxa, vamos lá. A bucomaxilo, cara, ela apareceu primeiro eu tinha eu gostava muito da área de cirurgia, cara. E eu me lembro que uma situação bem curiosa aconteceu com meu irmão, cara. Meu irmão, a gente tava num dia molecada, né? Brincando, assim. E ele tomou um tombo, cara, e quebrou, assim, muitos dentes, cara. Muitos dentes. E foi um episódio que marcou muito a gente como adolescente, né? Aí a gente, naquele desespero, naquela confusão, catou ele, colocou numa bicicleta, corremos para um posto de saúde, que na época era o único posto que fazia, tipo, pronto atendimento. Uhum. E eu me lembro da pessoa que atendeu a gente, ela falou assim, olha, o teu irmão não tem como ser tratado aqui, ele precisa de um bucomaxilo. E a gente não fazia nem ideia o que era um bucomaxilo, o que ele fazia, né? E aí, na graduação, eu fui me inteirando um pouco mais a respeito dessa área, gostava muito. E aí fui prestando provas de residência, acabou que passei em Cuiabá, na residência do Hospital Geral, e ali em Cuiabá eu fiquei uns 5 anos, né, com residência, especialização, mestrado, onde terminei parte da minha formação, e acabou acontecendo a oportunidade de ter aparecido aqui em Rondonópolis, né, havia sido aprovado no concurso daqui de Rondonópolis, aí a faculdade também já estava começando, Sim. Me chamaram também para dar aula. E aí foi, cara. E aí, nessa brincadeira, eu já tô aqui, acho que uns 5 anos em Rondonópolis. 5 anos de Rondonópolis, né? 5 anos de Rondonópolis. Eu te conheci no comecinho. Na verdade, a gente se conheceu aqui ou a gente se conheceu no mestrado, cara? Você sabe onde a gente se conheceu, Claudião? Não sei se você vai lembrar. Você lembra de uma partida de futebol, cara, que teve entre Cuiabá e Rondonópolis? Cara, lembra dos dentistas? Dos dentistas? Lembro, então, eu te conheci, assim, de ouvir falar e tal. A gente já, né... Você veio jogar pelo time de Cuiabá, cara? Eu vim jogar pelo time de Cuiabá, que tomamos uma por isso sova que vocês perderam, né?
E aí eu lembro que o Walter tinha comentado, poxa, tem um Cláudio que tá lá em Rondonópolis, né? Poxa, eu troco uma ideia com ele, legal. E acho que foi ali que a gente teve o primeiro contato. Verdade, cara. E aí verdade, no mestrado verdade. também, eu lembro que a gente trocou uma ideia. Sim, E aí... Quando você... Eu lembro que a gente estava numa atividade em comum no mestrado. Acho que todo mundo... Se eu não me engano, eu era acho que um ano à frente do mestrado, né? Uhum. A gente estava fazendo mestrado os dois juntos, mas acho que minha turma era para finalizar e a sua estava no meio. E tinha uma atividade comum, né? Exato. E ali todo mundo apresentava para todo mundo e... Aí você já tinha passado no concurso, você vinha para Rondonópolis, eu te falei que a Unic ia começar a contratar e tal. Exatamente. E aí a gente alinhou isso aí para você... Também vim fazer parte da Unic aqui, né? É isso aí. Coisa boa, cara. Brunão, como é que tá a sua rotina atualmente, meu irmão? Faculdade, pós-graduação, consultório. Claudio, a gente vai se dividindo como pode, né? Multiplicando, né, cara? Cara, na verdade, assim, hoje eu tô... eu atendo pelo município também, eu sou o bucomaxilo do município. Tá. Eu tô no meu consultório. Você é concursado hoje no município, Sou né? concursado aqui no município. Onde que o pessoal te acha no município aqui, Brunão? Olha, atualmente eu tô ali no centro de saúde do Monte Líbano. Tá bom. Tá? Provavelmente, acho que daqui a algumas semanas a gente mude pro centro de especialidade odontológica que de fato vai começar a acontecer em Rondonópolis. Ah, que bacana, cara. Eu acredito que... é claro que isso é imprevisível, mas a gente tem uma expectativa de aí uns 30 dias já começar a rodar uns 3 pontos de atendimento que vão englobar ali o centro de especialidade odontológica. Show de bola. A gente está também ali no consultório, né? Eu fico ali na Tiradentes, na Santé Oral. Legal. Junto com uma equipe ali de vários outros especialistas. E lá eu acabo desempenhando essa parte de um pouco de harmonização, um pouco da parte cirúrgica. Show. E também na graduação e na pós-graduação, né? Ministrando aulas ali com o professor da Unic. Pós-graduação lá nos cursos de aperfeiçoamento da escola de odontologia. E a gente vai se dividindo aí conforme... Mas basicamente eu vejo assim, cara, minha vida está dividida entre a parte clínica e a docência. É o que eu tenho feito e acho que é o casamento perfeito para quem gosta, né, cara, dessa área. Pô, eu ia falar agora como é que tá a carreira de docência para quem gosta, né, Brunão? Docência tem que estar no sangue, tem que estar na veia, senão... Cara, tem que gostar. O cara não fica, né, cara? Tem que gostar. Ô, Brunão, deixa eu falar um negócio pra você, cara. A gente entrar no assunto aí diretamente sobre emagrecimento facial, né? Uma das vertentes aí da ROF, da harmonização facial, né? Exato. Tá como especialidade aqui no Brasil, acho que desde 2013 inicialmente, né? Foi homologado. Não como especialidade, mas com procedimentos que era permitido para o cirurgião dentista, e se tornar especialidade um pouco mais tarde, né? Mas de fato, cara, isso dentro da odontologia, ela tá numa ascensão muito grande, né, cara? E isso vai de encontro basicamente com essa busca pelo rejuvenescimento da população, né, meu irmão? Exato. A galera tá com uma expectativa de vida maior, as pessoas estão vivendo mais, e as pessoas vivendo mais estão buscando mais qualidade de vida, estão se cuidando mais, estão tentando deixar de utilizar de artifícios e técnicas para prolongar o máximo possível o envelhecimento, né? Isso acontece na face também. Se a gente for olhar uma retrospectiva, né, cara? Acho que a humanidade, desde quando é a humanidade, ela tem essa busca por não envelhecer, né, cara? Eu tava pesquisando, eu sou curioso, eu gosto de dar uma olhada, né, cara? Se você vê técnica de utilização de planta na China, 2000 anos atrás, e na Grécia os caras utilizavam extrato de... Então é uma busca constante do ser humano para se manter jovem, né, cara? Exato. Eu vejo assim, Cláudio, dentro você falando dessa ascensão da harmonização dentro da odontologia, eu me considero um cara privilegiado porque eu tive a oportunidade, cara, de acompanhar esse nascimento da harmonização numa época que nem se chamava harmonização. Dentro da minha residência ali, da cirurgia bucomaxilofacial, eu tive o privilégio de conhecer um cirurgião plástico, né, era o Dr. Henrique. Uhum. A gente caminhou com ele um bom tempo e ele fazia grande parte de algumas coisas de harmonização, só que era uma harmonização bem mais cirúrgica, né, e não tinha as facilidades a tecnologia de produtos que a gente tem hoje. Por exemplo, um ácido hialurônico, um bioestimulador, não existia isso. Mas foi uma área que eu vi, eu falava, poxa, isso é muito legal, é muito interessante. Bacana. E quando eu terminei a minha residência, eu acabei ficando um tempo com um professor meu que fazia uma parte de cirurgia ortognática muito bem feita, e junto com ele operava o Dr. Luiz Carlos Manganello, que é um bucomaxilo e também é um cirurgião plástico lá no Hospital Sírio-Libanês.
E eu acompanhei ele durante 1 ano fazendo muita coisa de harmonização. Então, eu conheci a harmonização, né, pelas mãos da cirurgia plástica. E lipo de papada, cara, eu vejo desde, por exemplo, 2014. Caraca, 10 anos quase. Há 10 anos quase, sabe? Uma época que só se fazia em centro cirúrgico, uma época que as cânulas eram cânulas maiores, mais calibrosas, mais invasivas. Então eu vi o refinamento e a evolução de toda a técnica e pude acompanhar isso de perto. Sobre a questão que você comentou, cara, da população e entender o quanto os tratamentos hoje são importantes para esse cuidado de rejuvenescimento, e eu vejo essa acessibilidade, cara, a todos os níveis socioeconômicos. É engraçado isso, né? É verdade, Brunão. Todo mundo. Todo mundo, cara. Eu vejo assim, eu tenho aquele paciente que vai no meu consultório, Cláudio, que ele fala assim, doutor, eu queria fazer o procedimento, e você vê assim que é uma pessoa de nível B, nível C. Então, as pessoas hoje, elas estão querendo também, independente da classe social no qual ela se encontra, cara, ela quer ter também esses cuidados com a sua saúde, com a sua estética, com a sua pele, ela quer se sentir bem numa foto, ela quer se sentir bem olhando no espelho. E isso é muito legal, porque a gente vê uma democratização do acesso. Sim. Né? E, poxa, eu fico muito feliz de poder estar nessa área e poder oferecer isso para as pessoas, porque, cara, é muito gratificante, é muito bacana. A gente vê esse caminho, cara, dentro da implantodontia aconteceu dessa forma, né? Exato. Se a gente comparar a expectativa de vida no Brasil, década de 50 e hoje, pô, a população vivia, a expectativa de vida era 55 anos, 60 anos de idade. As pessoas vivem quase 80 anos de idade. Exato. Então, dentro da implantodontia, você também trabalha com implantes, a gente vê, hoje é quase que comum a gente operar paciente acima de 70 anos, 75 anos de idade, querendo devolver sorriso e dente, e não só com finalidade funcional, exatamente. Né? Também com finalidade estética. Ele que não só quer morder, mas ele quer ficar bonito no sorriso, né? É a foto com o sorriso bonito. Exatamente. Cara. E que bacana saber, cara, principalmente na área de harmonização, que essa busca era democrática, né? De uma maneira geral, pela população. A gente está utilizando aqui como o nome do podcast hoje, número 4. Você é o convidado número 4, cara. Aí, que honra ter você aqui, que meu irmão. Isso, que hein? bacana. Ó, já passou aqui Kemper, Gervásio e Regina, cara. Você tá doido. Só monstro. Não, é só essa galera aí, meu Deus. Teve o Conte, cara. Pô, verdade, cara. Hoje é o 5º. Eu errei tudo desde o começo, cara. Depois tem que gravar uma outra chamada lá. Hoje é o 5º, cara. Teve o Conte semana passada, pô. É verdade, o Conte eu vi. Foi mal, tava pulando você aqui. O do cara. Conte eu vi também os bastidores aqui da gravação, né? Cara, poxa, foi top demais. O Conte falou muita coisa boa pra gente, cara. Que bacana, cara. E a gente tá usando pro nosso 5º episódio, galera, registrando aqui, esse termo de rejuvenescimento facial, mas tecnicamente a população conhece mais como lipo de papada, né? É esse termo que é mais conhecido, né? Você me corrige se eu estiver errado, pô. Exato. E aí, pra gente começar a entrar no assunto, Brunão, eu vou fazer algumas perguntas para você. Algumas são simples mesmo, tá? Uhum. E essa é a ideia, que o objetivo do podcast é justamente a gente levar essa informação mais mastigada para a população, com termos mais tranquilos do pessoal entender, tá? E quando for caminhando pro final, eu vou te fazendo umas perguntas mais técnicas, são dúvidas minhas. Fechado. Então, eu tô aqui para aprender contigo hoje. Tamo né? junto. Vamos ver se eu aprendo a fazer esse negócio aí. Vou deixar uma enquete aí. Coloca na enquete aí para mim se meus pacientes querem que eu aprenda a fazer isso aí, sim ou não. Vai, bota lá. Brunão, vai lá. O que é essa lipo de papada, cara? Da onde surgiu esse negócio e como que funciona esse negócio tecnicamente? Cara? Popularmente o pessoal conhece, né, a papada como aquele acúmulo de gordura que fica aqui embaixo do queixo. Então, tipo essa aqui, pra quem não tá entendendo, é isso aqui, tu irmão. Principalmente aquela quando a pessoa olha pra baixo assim, né, e forma. Mas tem vários nomes que às vezes a pessoa vai dar um Google e ele vai encontrar, sabe, Cláudio? Ele vai encontrar como papada, ele vai encontrar como queixo duplo. Eu já tive paciente que me perguntou, doutor, é a mesma cirurgia para remoção do queixo duplo? Eu faço, sim, é a mesma cirurgia. Mas basicamente é um acúmulo de gordura. A lipo de papada, ela é um nome, vamos dizer assim, popular. A gente utiliza bastante esse termo porque é um nome que de fato as pessoas mais conhecem. Mas é um tratamento com o objetivo de remoção de gordura, tá? E melhorar o contorno do paciente. Isso falando de uma forma bem simples, tá? Se a gente fosse falar assim, mais tecnicamente, o termo lipo de papada a gente quase não tem utilizado mais, né? Hoje a gente utiliza o termo de ou emagrecimento facial ou lipoescultura.
né, da face. Porque justamente a ideia que a gente tinha de lipo de papada, das primeiras técnicas, você vai ver que a galera tirava só a gordurinha daqui, embaixo do pescoço. E esteticamente trazia um resultado razoável, mas não aquele resultado que o paciente quer. Então hoje, quando o paciente me pergunta, doutor, o que o senhor faz? Eu costumo dizer para o paciente assim, olha, o que eu faço é uma lipoescultura da região do pescoço e da mandíbula, para trazer principalmente aqueles detalhes que o paciente gosta, né? E qual que é o benefício específico dessa técnica? Vamos lá. A gente tem basicamente 2 benefícios. Eu vou dividir em benefícios estéticos e em benefícios funcionais. O benefício estético que eu vejo, Cláudio, é que assim, durante muito tempo na harmonização facial se negligenciou a área do pescoço. Então a gente tinha, por exemplo, assim, a gente dava muita ênfase em tratamento estético facial, onde eu conseguia melhorar algumas áreas estéticas do meu paciente. Por exemplo, aquele paciente que não tinha queixo, a gente dava um queixo legal. Aquele paciente que não tinha contorno de mandíbula, a gente conseguia dar um contorno de mandíbula com, enfim, várias técnicas. Por exemplo, o preenchimento com ácido hialurônico. Só que aquela região do pescoço, ela começou a ser negligenciada. E aí, o benefício estético que a lipoescultura vem trazendo para os pacientes que eu vejo, eu vou mostrar depois alguns casos de antes e depois, e é muito normal o paciente me perguntar assim, doutor, mas ela fez só lipo? Eu falo, não, foi só lipo. Ela não fez mandíbula. Não, ela não fez queixo. Não, foi só lipo. E é justamente isso, Cláudio. A gente chama de a beleza cervical. Uma das coisas que alguns artigos científicos têm mostrado pra gente é que a beleza cervical, quando ela está presente no meu paciente, ela vai melhorar principalmente 3 aspectos visuais. Aquela capacidade que a pessoa olha para alguém e fala, nossa, mudou. Isso aqui mudou. Então eles fizeram um trabalho muito legal, cara. Isso é uma pesquisa bem recente. Eles pegaram vários pacientes normais, fotografaram e através de um software de computador eles emagreceram região do pescoço. E para a mesma pessoa perguntou assim, o que você acha que mudou nessa pessoa? Os pontos mais comentados foram, primeiro, atratividade. Pessoas que têm uma mandíbula marcada e um pescoço fino aumentam o seu poder de atratividade. Segundo, jovialidade. São pessoas mais jovens, elas aparentam ser mais jovens. E terceiro, diminuição da percepção de peso corporal. A pessoa não perdeu, vamos dizer assim, nem 1 quilo de peso, mas quando você olha, parece que ela está mais magra. Esses são os 3 principais, sem contar para as mulheres, o artigo não usa essa palavra de empoderamento, mas é uma pessoa com um aspecto de liderança, que você olha e você fala, poxa, essa pessoa tem uma presença, né? Isso tanto para homens quanto para mulheres. Pensando de um ponto de vista de saúde, Cláudio, aonde eu tenho percebido uma melhora? Pacientes que têm apneia. Aquele paciente que tem um pescoço muito curto, que tem um sobrepeso, que tem uma mandíbula retraída e quando ele dorme, a mandíbula relaxa, vai para trás e toda aquela gordura do pescoço contribui para que ele tenha uma dificuldade respiratória. Então é comum eu perceber, principalmente em homens, que a gente faz o emagrecimento facial e fala assim, doutor, eu sinto que até para dormir ficou melhor. Então a gente pensa, seriam 2 grandes vertentes, então, a vertente estética e uma vertente funcional. É legal, cara, que você com sua formação cirúrgica, você entende todos os benefícios que a cirurgia ortognática traz para o paciente. Exatamente. Nesse sentido. Pois, quando às vezes você consegue casar, o paciente não vai para a ortognática, mas faz esse procedimento que teoricamente é menos invasivo que uma cirurgia ortognática. Exato. Ainda é possível de colher esse benefício, né, cara? Com certeza. Show de bola, cara. E tem risco, Brunão? Sim, Cláudio. Na verdade, assim, todo procedimento que a gente vai fazer tem risco. Não tem jeito. E é uma pergunta muito comum. O paciente me pergunta assim, doutor, tem algum risco nesse tipo de procedimento? E eu falo para o paciente, o risco que nós temos é o risco inerente do próprio procedimento. Do mesmo jeito que quem anda de carro tem o risco de sofrer um acidente, né? É claro que quando o paciente ele procura um profissional capacitado, um profissional que tem experiência naquilo que está fazendo, esses riscos diminuem, tá? Mas eu diria que assim, não é nenhum risco a mais do que o procedimento cirúrgico ele oferece, tá? Então, eu não diria assim, é claro, se o paciente tem um problema de saúde, algo mais grave, aí são detalhes, mas no geral eu diria que o procedimento ele é tranquilo. Nisso o paciente não precisa se preocupar. Os riscos seriam aqueles mesmos riscos que a gente considera em relação às estruturas anatômicas adjacentes.
que um silicone, por exemplo, no seio de uma Exatamente. mulher, que um implante numa mandíbula com alveolar inferior são os Exatamente. riscos da técnica mesmo. Tá. Quem que seria o paciente ideal, cara? O cliente ideal, o cara que precisa desse tipo de procedimento e ele não sabe que ele precisa desse tipo de procedimento. Como é que seriam as características dessa pessoa? Vamos lá. Ó, eu diria que talvez assim, muitos pacientes, isso é engraçado, Cláudio. Muitos pacientes, eles me procuram e eles querem um resultado e eles acreditam que outros procedimentos trarão esse resultado. Eu vou exemplificar isso com um caso clínico do Instagram. Show. Você projeta para mim lá a tela, fazendo favor? Vamos pedir ajuda para os nossos universitários aqui. Eu vou fazer um vídeo aqui porque sobe a gente um pouquinho, por favor. A gente quase não mostra essa equipe aqui, cara. Tem uma equipe fantástica aqui trabalhando com a gente, ó. Pode subir aí. Só monstro aqui, moçada. Aí, abre esse caso aqui pra mim, fazendo favor. Esse aqui do canto. Legal. Direto. Oi, galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quem não tá seguindo, @Dr. Bruno Noronha, é isso? É isso aí. Agora, entra lá no Instagram, clica, @Dr. Bruno Noronha, clica, começa a seguir esse cara aí que tem um monte de resultado bacana pra vocês. Claudião, ó, essa paciente é uma paciente comum. É a paciente que mais aparece no meu consultório. É aquela paciente que ela chega e ela fala assim: doutor, eu queria uma mandíbula mais marcada. Eu queria deixar o meu rosto assim mais vivo. Eu quero um rosto mais bonito, mais magrinho e tal. E é o paciente que geralmente me procura e fala assim: doutor, eu queria fazer preenchimento de mandíbula. Tá. E aí o que eu tenho alertado os pacientes? Você tem aquele paciente que ele já tem um rosto redondinho. Quando você faz preenchimento, o próprio nome já diz, ele dá volume. Então você colocar volume num paciente que já tem um rosto redondinho, às vezes você vai ter uma mandíbula bem marcada, mas quando você olha o paciente num todo, não fica legal. E às vezes até o paciente não consegue valorizar o resultado. Né? Exatamente. Estou visualizando tudo aquilo que eu imaginava. E sabe qual é assim? Eu converso muito com as minhas pacientes. 90% do público que me procura é mulher, Cláudio. E às vezes nessa do preenchimento, a paciente fala assim: doutor, até parece que eu fiquei mais gorda. Eu falo, mas é porque antes o preenchedor ele deu volume no teu rosto, tá? Então, eu diria assim, Cláudio, não existe o paciente perfeito. É aquele paciente assim que, poxa, claro, o paciente perfeito é aquele que tem um pouquinho de gordura só, que você vai aspirar bem pouquinho e ele já vai ter um resultado fantástico. Acabou né? o procedimento. Resolvido. Mas eu vejo assim que o que talvez falta um pouquinho ali no paciente é ele entender, e claro, o paciente não tem essa obrigação, mas é o paciente entender como a lipoaspiração vai conseguir ajudar ele, mesmo não sendo esse o procedimento que ele queria fazer. Entendi. Então, por exemplo, essa paciente, a única coisa que eu fiz foi a lipoescultura. Mais nada. Mais nada. Então, muita gente perguntou, doutor, ela não fez preenchimento de mandíbula, ela não fez preenchimento de queixo. E aí, na época, eu até propus para ela, falar, olha, o teu caso para ficar legal, vamos fazer a lipoescultura e a bichectomia. Ela falou, doutora, a bichectomia, eu ainda tenho um pouquinho de receio, não queria fazer agora, né? Ainda tem bastante desinformação a respeito desse tema, mas a gente só fez, no caso dela, a lipoescultura, tá? Então, eu diria assim, Cláudio, o paciente ideal, ele não tem, sabe, aquele paciente assim, o paciente magro, que só tem uma papadinha, seria um paciente ideal? Não, seria o paciente que teria uma melhor repercussão ao tratamento. Sim. E aí, claro, a gente troca uma ideia com o paciente a respeito de limitações e tudo, mas também não existe uma contraindicação. Poxa, Bruno, então eu sou uma pessoa que estou no processo de emagrecimento. Eu posso fazer a lipoaspiração? Claro que pode. Claro que pode. Então eu diria assim, não existe o paciente perfeito, mas também não tem nenhum caso que seja contraindicado. Né? Em todos os pacientes a gente consegue melhora. Uns mais, outros menos. Eu vou fazer um comparativo, Brunão, que eu não faço esse tipo de procedimento, mas a bichectomia que você citou eu faço. E a bichectomia eu vejo alguns fatores como assim. O paciente quer fazer, quem pode fazer? Todo mundo. É uma cirurgia estética. Desde que você seja um paciente rígido, de condições de saúde sistêmicas tranquilo, pode fazer por quê? Porque por gosto, para melhoria estética. Então não tem o paciente ideal. E eu vejo assim, eu vou comparar e você me fala se faz sentido ou não. Eu já me surpreendi algumas vezes com o resultado de cirurgia que eu fiz, de entrar com uma expectativa muito alta, o paciente que tem um rosto um pouquinho mais cheinho, e falei, esse paciente vai ter bastante gordura, o resultado nesse cara aqui vai ser diferente.
e aí você faz a cirurgia, paciente braquicefálico, que você abre, tem muito mais músculo que gordura. Você tira uma quantidade pequena e o resultado não era tudo aquilo que você imaginava. E outras vezes você pega uma paciente que é mais magrinha, tem um perfil mais de modelo, você fala assim, pô, nem vai ter tanta gordura aqui. Aí você abre, você acha, pô, tem uma quantidade legal, e você fala, pô, o efeito deu mais legal nesse paciente que era magrinho do que no paciente que é mais cheinho. E aí você cria uma relação, pô, esse cara tem uma musculatura bem mais desenvolvida nessa região, e outro paciente não. Acontece também na lipo isso ou não? Acontece, Cláudio. É claro que, como eu te falei, a gente tá nessa de lipo acompanhando, vendo, aprendendo, refinando técnica desde 2014. E o que eu sinto, cara? Hoje eu consigo ter mais previsibilidade. E isso eu vejo como um diferencial. É claro que na bichectomia é muito mais difícil você ter essa previsibilidade porque a gordura está escondida. Ela não é tão palpável quanto a gordura da papada. É diferente no tato, então. É diferente. Então, uma das coisas que me possibilita dar uma previsibilidade de resultado para o paciente é o exame clínico. E aí eu vou olhar qual é a idade do meu paciente, se ele tem muita gordura ou não, se ele tem flacidez ou não, se ele tem uma boa estrutura óssea da mandíbula ou não, se ele, por exemplo, é homem ou mulher, porque isso muda muito, tá? E eu consigo mostrar para o meu paciente casos muito parecidos com o dele. Entendi. Então, a gente conseguiu alinhar essa expectativa no consultório muito legal, cara. E graças a Deus eu não tenho tido problema com relação a isso. Mas uma coisa que eu vejo é que essa previsibilidade, sim, ela é possível. E na lipo, diferente da bichectomia, a gente consegue dar uma previsibilidade maior para o paciente. E eu vejo assim, Cláudio, que a impressão que eu tenho, cara, é que a lipo de papada, ela parece que durante algum tempo ela ficou ali no âmbito de uma coisa meio que empírica, sabe? Do paciente chegar no consultório e falar assim, olha, nós vamos fazer e a gente vai ver o quanto você vai melhorar, tá, doutor? Mas o quanto vai melhorar depende de cada paciente. Então, hoje a gente consegue estabelecer critérios para dizer para o paciente, olha, a tua repercussão vai ser de 30%, vai ser de 40%, vou te mostrar casos parecidos com o seu. Então, isso é muito legal. E um descontentamento que eu vejo dos pacientes, Cláudio, assim, cara, é até triste falar isso, mas assim, 70% dos pacientes que me procuram são de tratamentos de insucesso na lipoaspiração, que não deram certo e agora estão procurando um profissional com mais experiência. Às vezes, eu tenho paciente assim, doutor, eu fiz enzima, não funcionou. Doutor, eu fiz ultraformer, não funcionou. Eu fiz fio, não funcionou. E eu vejo que a indicação, às vezes, está incorreta. Entendi. Porque a papada não é só gordura. Entendi. Entendeu? Vai ter casos que você tem gordura associada à flacidez. Tem casos que você vai ter gordura, mais flacidez, mais excesso de pele. Entendi. Tem casos que você vai ter tudo isso junto num paciente com a mandíbula para trás. E entendeu? Só tirar a gordura não vai resolver o problema. Só tirar a gordura não vai atingir aquele nível de expectativa que o paciente queria. Entendi, cara. Show de bola. Por isso a importância de um profissional que tem conhecimento do que tá fazendo, né, meu irmão? Exato. Deixa eu aproveitar esse espaço aqui, galera. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, você tá aqui assistindo, é o 5º vídeo e você ainda não se inscreveu, vai lá agora, clica no sininho aqui, ativa as notificações, se inscreva no canal para você não perder nenhuma notificação do nosso conteúdo, beleza? Faz isso agora, vai no Instagram do Brunão, começa a seguir ele, tem muito conteúdo bacana lá também. Brunão, dando sequência aqui, meu irmão. Vamos lá. Em relação à anestesia local ou geral? Vamos lá, Cláudio. Isso aí é uma dúvida muito comum do paciente. Tá? Antigamente a gente fazia tudo no hospital com anestesia geral. Hoje não há essa necessidade porque a técnica ela foi refinada e eu falo para o paciente que ela é minimamente invasiva. Vou fazer uma observação, porque o paciente sempre me pergunta assim, doutor, qual é o tipo de lipo que você faz? Porque tem várias nomenclaturas, né? Isso por um apelo comercial. Então eu já tive um paciente me perguntando assim, doutor, a lipo que você faz é a HD ou é a 4K? Aí eu falo, cara, como que é uma lipo? É uma televisão? Como que é uma lipo 4K? Mas assim, eu entendo isso, né? O paciente, ele é leigo, mas ele tem essa... doutor, mas a lipo que você faz é a lipo sem corte? Eu falo, não. Então, assim, a lipoaspiração que eu faço é a lipoaspiração tradicional, cirúrgica, tá? Feita com cânula.
tá? Então, hoje nós fazemos ela com anestesia local no consultório e o paciente recebe uma leve sedação. Tá. Então, o paciente fica tranquilinho, o procedimento é feito sem nenhum tipo de desconforto. Sedação via oral? Via oral, Tá bom. tá? E aí depende, Cláudio. Eu trabalho com várias formas. Eu falo para o paciente assim, eu trabalho de acordo com a necessidade do meu paciente. Se eu tenho um paciente que fala assim, doutor, eu quero fazer a minha lipoaspiração, mas eu não quero ver nada. Eu quero fazer no hospital. Tem como? Tem como. Doutor, eu quero fazer no consultório com aquela mesma sedação da endoscopia que faz na veia. Tem como? Tem como. Doutor, eu quero fazer no consultório, mas eu sou uma pessoa tranquila ali, uma sedação via oral para mim é o suficiente. O que eu digo para o paciente? O procedimento, ele recebe uma leve sedação, toda a região ela é anestesiada, então o paciente não tem desconforto durante o procedimento. Show de bola, cara. E a recuperação, Brunão, como é que é, cara? O que é esperado num paciente que teve a recuperação legal e quais são as principais complicações aí que a galera pode ter? Vamos lá. Vamos pensar num procedimento que foi tudo tranquilo, o curso normal da recuperação do meu paciente. O paciente fez o procedimento hoje, Cláudio. Esse paciente vai para casa, né? Com todas as orientações do pós-operatório, as medicações que ele precisa tomar, os cuidados que ele precisa ter, e ele vai com uma faixa compressiva, tá? É uma faixa que ele vai utilizar durante pelo menos uns 7 dias aí, durante todos os dias. O paciente não tem grandes inchaços, o paciente não tem dor. Qual que é o maior desconforto que o paciente vai ter? É muito comum ficar um pouquinho roxo, Cláudio. É normal. É super normal, tá? Muito vascularizado. Exatamente. Não só pela vascularização, mas como o processo de remoção da gordura é através de uma microcânula, mas é uma remoção mecânica. Então é normal o paciente ficar com alguns roxinhos no pescoço. Esse talvez seja o maior inconveniente que o paciente vai ter. Alguns pacientes podem ter uma mais leve dormência na região. Ele encosta, ele fala, doutor, eu ainda sinto que está um pouquinho anestesiado, mas isso pode durar 1 ou 2 dias. Mas é um procedimento tranquilo que o paciente não precisa de grandes repousos. Eu tenho, por exemplo, Cláudio, paciente que faz o procedimento hoje e amanhã ele está de volta no trabalho tranquilamente. Rotina normal, tá? Um outro detalhe do pós-operatório são os cuidados com as drenagens linfáticas. E aí o paciente ele precisa fazer. É obrigatório. É obrigatório. Eu falo para o paciente assim, se o meu paciente fala assim, Bruno, eu não posso fazer drenagem linfática, eu falo para ele, eu não posso te operar. Porque, Cláudio, a drenagem, ela influencia diretamente no meu resultado pós-operatório. Principalmente por cuidados de pele, para não ter uma fibrose, para não ter uma estria, para ter aquele aspecto da pele ficar bem esticada, bem colada, o paciente precisa fazer esse acompanhamento com um profissional que saiba lidar com pós-operatório de cirurgia de face. Bruno, é uma drenagem igual eu faço no meu corpo quando eu estou mais retida? Não é. É uma drenagem de pós-operatório. Tá? Que não tem nada a ver com essa. Agora vamos pensar naquele procedimento assim que foi um pouquinho mais chatinho, o paciente tinha muita gordura e foi um pós-operatório no pior cenário. O paciente vai ficar ali com o pescoço um pouquinho inchado por uns 2, 3 dias, mas também não é nada fora do que a gente espera do procedimento. Vai ficar com um roxinho ou mais e talvez necessite de mais algumas sessões da drenagem linfática para controlar esse inchaço, controlar esse roxinho, controlar essa estria que talvez possa aparecer. Basicamente isso. Hematomas e tal, raramente. O hematoma, assim, um roxinho ou outro, Cláudio, é normal. Grandes hematomas não é esperado na técnica que eu utilizo, porque como eu te disse, as minhas cânulas são todas microcânulas. Eu faço apenas um furo, Cláudio. Só um furinho aqui, embaixo do pescoço. E por esse furinho eu consigo dar o contorno que eu quero no ângulo da mandíbula, afinar aqui a região lateral do pescoço. Às vezes o que talvez alguns pacientes podem olhar e ver casos onde o paciente fica mais roxo é por talvez abordar outras regiões. Entendi. É muito comum técnica que faz um furinho atrás da orelha, ou um outro furinho mais aqui embaixo. E aí, quanto mais furinho, mais chatinho é o pós-operatório. Entendi, cara. Bom, e baseado nessas possíveis complicações, Bruno, a eleição de um profissional que tenha primeiro formação e depois capacidade para resolução de possíveis complicações é fundamental para o sucesso do procedimento, né, cara? O que a galera tem que pensar na hora que for escolher o profissional que vai fazer, cara? O que é importante ver no gabarito da pessoa? Cláudio, eu vou falar assim, dentro da realidade que eu tenho de cirurgia, tá?
você talvez também acompanhou esse momento, mas teve um momento da odontologia que eu tratei mais complicações de bichectomia do que eu fiz bichectomia. Sim. Justamente porque a gente sabe que todo procedimento cirúrgico, ele demanda de um tempo de formação. Por exemplo, você vai fazer um implante num paciente, ou você vai trocar aquela dentadura do paciente por uma prótese protocolo. Poxa, são 2 anos de especialização fazendo aquilo para você se profissionalizar. Eu sempre brinco eu costumo dizer isso para o paciente assim: dentro da odontologia existe um profissional que é especialista em cirurgia. Tá? Que tipo de cirurgia, Bruno? Grandes cirurgias da face do paciente. E esse profissional é o bucomaxilo. Então eu sempre recomendo para o paciente assim: procure um bucomaxilo que tenha experiência com a lipoaspiração. Porque se você tiver um bucomaxilo que não está acostumado a fazer isso, talvez você também tenha um pouquinho de chateação. Agora, se o seu profissional, ele não é nem bucomaxilo ou ele não é especialista, Cláudio, sinceramente, eu fico um pouco receoso. Porque se você for olhar as complicações que a lipoaspiração pode trazer para o paciente que não tem essa formação de cirurgia, elas são complicações gravíssimas. De forma, dá um exemplo para nós aí, Bruno. Por exemplo, um paciente que tenha um hematoma de uma artéria importante que ele literalmente para no hospital. Sabe? Pega, às vezes assim, trabalha num plano muscular que não é o plano adequado, aí pode lesionar uma artéria. Você tem um paciente que pode pegar, por exemplo, uma ramificação do nervo marginal da mandíbula e o cara pode ficar com metade do rosto paralisado. Você tem, por exemplo, uma grande infecção que o paciente às vezes pode evoluir com uma... E você imagina, essa região do pescoço é muito próximo de estruturas nobres do nosso corpo, por exemplo, mediastino. Então essa infecção pode progredir e a pessoa ser hospitalizada com urgência. Então eu vejo que o profissional que está acostumado a lidar com esse tipo de situação vai conseguir resolver os problemas dos nossos pacientes, tá? Então eu diria pro paciente assim, se você vai, poxa, eu quero fazer lipoaspiração, Bruno, quem que eu procuro? Procure no mínimo um especialista, tá? De preferência um cirurgião bucomaxilofacial, porque a formação do curso de lipoaspiração, por exemplo, Cláudio, ela é no máximo de 2-3 dias. Essa seria a minha próxima pergunta, cara. Normalmente os perfis de curso estão sendo assim, né? Tem sido assim. E aí, assim, é claro que a galera coloca alguns atrativos, sabe? Vem tipo 2 dias, 3 dias. Eu acho que talvez o curso mais abrangente que eu vi é um curso de 5 dias. E assim, por mais que a pessoa seja um excelente profissional, por mais que ele seja uma pessoa dedicada, instruída e capacitada, não dá para você aprender uma coisa e fazê-la bem feita em 5 dias. 5 dias para quem já lida com cirurgia. Então, exatamente, exatamente, sabe? Então eu daria essa recomendação. Procure um profissional que é especialista. Às vezes o cara é especialista em harmonização, poxa, já é bacana. O cara é um bucomaxilo, às vezes o cara é um implantodontista, então ele já tem uma especialidade, já sabe lidar com cirurgia. Então eu daria esse conselho básico para o paciente. Show, isso é importantíssimo, né, cara? Pessoas que tenham experiências. Exato. Porque a hora que dá tudo certo... Tá tudo tranquilo. Todo mundo tá tudo tranquilo. A hora que complica é a hora que você vê quem é quem, né, cara? Normalmente é assim. Brunão, e a gordura que tira, cara? Vai pra onde? O que acontece com essa gordura, cara? Cláudio, tem 2 finalidades, tá? Existe uma técnica de lipoenxertia. Certo. O que é isso? É o aproveitamento da gordura para você fazer preenchimentos, tá? Eu, Bruno, minha opinião pessoal, tá? Enquanto a esse tipo de técnica, eu não gosto de fazer essa técnica, tá? Então, vamos supor, eu tenho aquele paciente que ele não tem queixo. E ele quer tirar a gordura daqui e já quer melhorar o queixo. Então, existe sim a possibilidade de remover essa gordura e aproveitar essa gordura para fazer uma técnica de lipoenxertia, tá? Eu costumo trabalhar de outras formas para melhorar contorno de mandíbula, contorno de queixo, mas é uma possibilidade, tá? Então, é uma pergunta muito comum. Doutor, não dá para pegar essa gordura e aproveitar. Preencher aqui o meu malar? Dá para pôr no meu bumbum? Tem muito paciente que pergunta, né? Mas sim, é possível ser feito. É uma técnica chamada de lipoenxertia, tá? Então, ou a gente descarta ou a gente aproveita.
As técnicas utilizando gordura, é por isso que a gente teve um boom nesse mercado da harmonização com ácido hialurônico, com esses produtos. Eles são produtos mais seguros de você utilizar. A gente vai ter duas linhas aí. Tem uma linha que gosta de usar gordura, tem uma linha que não, já prefere usar outros materiais, mas eu particularmente não costumo aproveitar a gordura do paciente para fazer preenchimento em outras regiões, mas sim, é possível. Certeza que essa deve ser uma das perguntas que a turma mais faz para você, Brunão. Beleza, não vou aproveitar, ou eu vou aproveitar, se eu não aproveitar, descarto, beleza. E no local onde foi removido, tem chance de voltar essa gordura? Legal. Vamos lá. A gente precisa entender, Cláudio, como funciona o processo de emagrecimento dessa região. Como eu disse, a lipoescultura ela é mecânica. Então, as pessoas elas pensam que é mais ou menos assim, Cláudio. É como se... Eu dou um exemplo assim. Imagine um copo cheio de água e você toma essa água de canudinho. Muita gente pensa que a lipoaspiração é assim, que você suga aquele líquido, que a gordura é como se fosse um líquido. Não, a gordura, ela é um tecido. Eu falo para o paciente assim, é como se fosse uma gelatina. E o que a cânula faz é como se ela fosse uma colher que ela fosse removendo essa gelatina. E quando ela remove essa gelatina, ela cai dentro de uma cânula e aí ela é aspirada. Então, o processo de remoção da gordura da papada ele é um processo mecânico. Então, eu removo não só a gordura, mas as células de gordura daquela região. Por que a gente costuma dizer que a lipo ela é definitiva? Porque significa que como eu removi as células de gordura, se o meu paciente ganha 1, 2, 3, 5 quilos, 10 quilos, ele quase não tem repercussão naquela região. Porque não só removi o volume que ele tinha de gordura, mas como eu removi também as células de gordura. Tá? Então, dificilmente eu vou ter o meu paciente que volta naquela região. Então, assim, o meu paciente não fica com nenhum defeito estético, com nada disso. E a chance daquilo voltar é muito difícil. Do mesmo jeito, Cláudio, que essa gordura é uma gordura difícil de perder, cara. Entendi. Eu tenho muitos pacientes bariátricos. Perde tudo quanto é lugar. Perde 20 quilos, 30 quilos. O cara fala, doutor, a gordura daqui não sai. Eu já perdi 30 quilos. Com a flacidez ainda, né? Exatamente. Aí você tem um processo, geralmente ali na cirurgia bariátrica, de um emagrecimento um pouco mais rápido. E você acaba tendo na célula de gordura, não uma morte propriamente dita, mas a pessoa acaba emagrecendo por uma diminuição do volume da célula de gordura. Pensa como se fosse uma bexiga cheia, você ainda tem a bexiga, só que ela tá vazia. Tá. Entendeu? E aí, às vezes, a flacidez vem mais rápido nesse paciente. Entendi, cara. Show de bola. Então, a gente pode concluir que, teoricamente, é muito difícil voltar a formar a gordura naquela região que foi Exatamente, naquela região. Claro, Bruno, se o cara ganhar 20, 30 quilos, lógico, aí não tem jeito. Aí não é só ali que volta. Aí não é, aí volta em tudo que é lugar, né? Mas no rosto é onde você vai perceber as menores mudanças na região da papada, tá? Vou falar da papada especificamente. É onde você vai perceber as menores mudanças, tanto para ganhar quanto para perder. Entendi. É claro que quando a gente fala de emagrecimento, tem muita retenção de líquido. Então eu tenho às vezes aquele paciente que fala assim, doutor, eu perdi 2, 3 quilos, eu já vi que meu rosto deu uma afinada, mas aqui na papada não melhorou. Claro, você perdeu um pouco de retenção, é normal o rosto afinar. Entendi. E às vezes o paciente fica com esse medo, sabe? Ah, doutor, será que vai voltar a minha gordura? Não, fique tranquilo, ali na papada a gente removeu, não vai voltar. A chance de voltar é pequena. Cara, exatamente. Eu tô coçando aqui pra fazer uma pergunta pra você, cara. Eu vou olhar no olho de quem tá assistindo a gente. Eu vou fazer essa pergunta, mas eu vou pedir pra você, eu quero saber quanto custa esse procedimento, mas você não vai responder agora. É para você que está aqui com a gente, acompanhando o podcast, que está gostando do conteúdo. Essa pergunta vai ser a última pergunta que eu vou fazer. Então, se você quer saber quanto custa, vai ter que ficar até o final aqui para escutar da gente, beleza? E é a pergunta que eu mais recebo, é impressionante, cara. Vamos abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. Nossa. Quanto custa a lipoaspiração? Só no final do podcast, viu, galera? Combinado. Brunão, e tem como, cara, assim, você tá lá, pô, em procedimento, o paciente tem outras indicações para operar ou outros desejos estéticos, claro, como, por exemplo, aplicação de toxina, preenchimento ou qualquer outra técnica cirúrgica. Eu posso fazer isso concomitante no mesmo procedimento que a lipoaspiração ou não? É melhor fazer isso em procedimentos isolados? Depende, Cláudio, qual é o tipo de procedimento. Vou te falar da realidade do meu consultório. Vamos supor que eu tenho aquele paciente que ele tem um rosto redondinho, tá? E ele quer melhorar o aspecto visual.
quer melhorar, ter uma mandíbula mais marcada, ter um pescoço mais fino. E eu percebi ali na minha análise facial que para esse paciente, o ideal seria não só a lipoaspiração, mas também a bichectomia. Eu costumo fazer tudo junto. Já faz o mesmo procedimento. Faço tudo junto. Vamos pensar naquele paciente que ele tem o rosto um pouquinho redondinho, ele precisa fazer a lipoaspiração, precisa fazer a bichectomia e ele também não tem queixo. O queixo dele é muito pequenininho. E eu vou fazer aquele implante de queixo definitivo. Eu aproveito e faço tudo no mesmo procedimento. Continua sendo anestesia local? Tudo anestesia local, entendeu? A gente acaba nesses casos preferindo resolver tudo de uma vez, porque não só para o paciente é mais confortável, mas as minhas chances de complicação, de infecção são sempre menores. Tá? Entendi. Mas é possível sim fazer muita coisa. Agora, é claro, tem coisas que eu preciso primeiro do resultado da lipo, para eu poder avaliar o meu paciente num segundo momento, para depois indicar aquele procedimento. Por exemplo, entendi. Imagina aquele o paciente que ele tem uma gordura, mas ele tem muita flacidez. E ele fala assim, doutor, eu quero remover o máximo de gordura e tirar o máximo de pele que eu preciso. Esse é aquele paciente que ele vai fazer o lifting facial cirúrgico com o cirurgião plástico. Ou é aquele paciente que ele pretende colocar, por exemplo, um fio de sustentação. E talvez, Cláudia, aqui seja o detalhe do negócio. Cara, assim, eu acho que essa expertise dentro da área da bucomaxilo e da harmonização me permite fazer uma análise facial muito legal para o meu paciente. E eu consigo olhar para o paciente e falar, olha, o que você quer, a gente precisa fazer isso aqui e os passos vão ser esses. Vou te dar um exemplo de uma paciente que já é uma paciente que tem uma certa idade, tem aquele rosto assim com bastante flacidez. E eu falo para o paciente, ó, primeira etapa do seu tratamento, lipoaspiração, para a gente deixar a sua pele, a região da sua face o mais leve possível. Tá bom. Eu vou tirar peso. Então eu removo o máximo de gordura e o próprio procedimento da lipoaspiração vai fazer uma contração da pele, em média uns 30%. Num segundo momento eu vou avaliar. Poxa, removemos a gordura, a pele já está mais leve, o rosto está mais leve, agora sim essa paciente está pronta, por exemplo, para fazer um lift cirúrgico com o cirurgião plástico, para colocar um fio de sustentação, e aí a gente vai para um segundo momento do tratamento, que é o tratamento específico para a flacidez. Então, nesses casos, eu costumo tratar em 2 momentos. Primeiro eu preciso disso, preciso analisar o resultado desse primeiro procedimento, para depois eu decidir o caminho que vai seguir. Exatamente. Olha, e aí é o detalhe de muitos pacientes que me falam assim, doutor, eu fiz o Ultraformer e não funcionou. Eu fiz o fio de sustentação e não funcionou. Não deveria ter sido feito naquele momento. Não é que não funciona. É que o momento que você fez não deveria ter gordura. Entendi. Eu brinco com o paciente assim, poxa, quer construir um prédio? Então tá bom, primeira coisa a gente vai fazer a fundação. Não, mas eu queria colocar o telhado já, mas não é o momento. Vai chegar o momento do telhado, mas não é agora. Entendi. E as pessoas às vezes elas não compreendem, porque de fato como é tudo muito novidade ainda pra galera, cara, então você se confunde que às vezes não é nenhum sobrepor o outro ou uma técnica que é melhor que a outra. Basicamente, assim, essa técnica é específica para esse resultado. Depois que você consegue isso, aí você utiliza outra técnica para outra finalidade. E aí acaba se misturando um pouco as indicações. Exato. E eu vejo esse grande potencial e a versatilidade do emagrecimento, Cláudio. Porque assim, eu brinco com o meu paciente, eu falo para ele assim, independente do que você for fazer, comece pela lipoaspiração. Vou te dar um exemplo. Bruno, a minha pele está com flacidez. Eu quero fazer um estímulo de colágeno. Os estimuladores de colágeno na presença de gordura têm diminuição da sua efetividade. Quando eu emagreço o rosto do meu paciente, eu não só deixo aquele tecido mais preparado para receber um estímulo de colágeno, como eu diminuo a quantidade de sessão de estímulo de colágeno que aquele paciente teria que fazer. Entendi. E a mesma coisa, Bruno, eu quero fazer o Ultraformer. Não, primeiro faz o emagrecimento facial, remove gordura. Você vai ver que quando você fizer o Ultraformer, o seu tratamento vai ser muito melhor. Porque quando o Ultraformer, que é o ultrassom microfocado, agir na musculatura, agir na pele, esticando tudo, o meu tecido tá leve. Entendi. Eu brinco com o paciente assim, Cláudio, imagina uma rede. Saudade da praia agora. Imagina uma rede.
E aí a rede, você não tem nada em cima dela. Aí você coloca uma pessoa lá. A rede fica com aquele formato de pesada. E às vezes o paciente quer esticar aquilo ali. Eu falo pra ele, ó, você tá querendo colocar um fio, fazer um ultraformer, fazer, sei lá, um estímulo de colágeno, você quer esticar a rede com uma pessoa pesada em cima. Não, primeiro a gente tira a pessoa pesada, tira a gordura. Agora tá pronto pra você esticar a rede do jeito que você quiser. Show de bola, cara. Entendeu? Vai ficar muito mais simples da galera entender. Cara, porque pra mim ficou muito mais simples. Exatamente. Agora, cara. E aí, às vezes, aquele paciente fala assim, doutor, eu fiz 5 sessões de ultraformer, eu só gastei dinheiro e não funcionou. Nada. E aí você tá falando que eu tenho que fazer ultraformer de novo. Eu falo, sim, mas não é agora. Isso acontece também com as enzimas, Brunão? Acontece, é utilizado claro. no time errado ou é utilizado de técnica? Por que às vezes... Tem muita gente que queixa que enzima não funciona, né, cara? Cláudio, eu abri uma vez uma caixinha, eu vou colocar até depois alguns prints dos pacientes que me mandam, falando assim, doutor, fiz enzima, só gastei dinheiro, não funciona. Então, o que eu vejo assim, por exemplo, enzima é uma coisa que eu não faço no consultório. Por quê? Porque você precisa de um número de sessões consideráveis, então 3 sessões, 4 sessões, 5 sessões fazem pouca diferença. E naquele paciente que tem uma quantidade de gordura considerável, ele não vai ter muita melhora. Então, além de ser um procedimento extremamente dolorido, cara. É chato, né? A queixa do paciente é essa. Ela fala, doutor, dói demais. Então, eu vejo que a enzima, ela tá muito bem indicada naquele paciente que você fez a lipo e que por um motivo ou outro ficou um pontinho de gordura. Entendi. Um detalhe que você vai fazer 2 aplicações e tá resolvido. Você vai refinar a cirurgia. Exatamente, é um refinamento, tá? Mas para um resultado satisfatório, dificilmente a gente vai conseguir com enzima. Pro pós-operatório, Brunão, quais são os cuidados? Pessoal, assim, pô, eu entendi, eu sei que isso é indicado para essa finalidade, eu tenho que começar pelo emagrecimento facial, eu preciso de uma lipo, eu quero fazer esse negócio aí, por exemplo, o paciente decidiu. Perfeito. E ele vai se organizar para isso, cara. Eu preciso organizar minha agenda, preciso organizar meu trabalho, preciso organizar minha dieta. Exato. Quais são os cuidados que ele tem que colocar a partir do dia do procedimento? Eu tenho que ter esses cuidados aqui no pós-operatório. Quais são, cara? Vamos lá. Uma coisa que eu sempre falo para o paciente é assim, Cláudio. Muitos pacientes me perguntam assim, doutor, eu preciso fazer dieta para fazer esse tipo de procedimento? Eu costumo dizer que a mudança alimentar, ela não só ela vai influenciar diretamente na recuperação do paciente, não porque o paciente vai emagrecer, mas quando eu tenho um nutricionista que sabe trabalhar com o meu paciente, eu consigo desinflamar o organismo do meu paciente. Então, você imagina aquele paciente que tem uma alimentação ruim, o cara come muito açúcar refinado, muita fritura, muito alimento ultraprocessado, o organismo desse cara é inflamado. Então, ele vai responder um pouco pior no pós-operatório, no sentido de vou conseguir aspirar menos gordura do que um paciente normal? Não, mas ele vai ficar um pouco mais inchado, ele vai ter um pouquinho mais de hematoma, a recuperação desse paciente vai ser pior. E até o poder de contração da pele, Cláudio, eu tenho percebido diferença. Entendi. Então eu falo para o paciente assim, poxa, se você quer ter o melhor resultado, adequar a sua dieta no momento tanto antes da cirurgia quanto depois é importante, isso influencia diretamente no resultado. Então, quando o paciente está disposto, a gente faz um acompanhamento também com a nutricionista, e é a nutricionista que cuida dessa parte, tá? Cuidados depois da cirurgia que o meu paciente vai ter. O paciente precisa utilizar a faixa modeladora, tá. Geralmente são 15 dias de uso de faixa. A primeira semana ele usa manhã, tarde e noite, tá? E a segunda semana ele usa somente para dormir. Tá? Vai precisar ali fazer um pouquinho de compressa gelada no rosto. Depois do 4º dia vai começar com uma compressinha morna. Tá. Vai utilizar algumas pomadas para evitar ali um hematomazinho aparecer outro. Vai tomar as medicações, anti-inflamatório, antibiótico, analgésico. E principalmente comparecer nas sessões de drenagem linfática. Tá? E aí a gente tem alguns profissionais que trabalham com a gente que cuidam dessa parte. Tá. Eu tenho um paciente, por exemplo, que faz drenagem linfática logo depois do procedimento, na própria clínica. Acaba a cirurgia e já faz. Acaba a cirurgia, a gente faz uma sessão às vezes de laser e já faz também uma drenagem. Eu tenho um paciente que faz 3 dias depois, outro faz 4 ou 5 dias depois. O importante é que tem que fazer. O importante é o que ele faz.
Basicamente, eu falo assim, qual que são os maiores cuidados que o paciente tem que ter? Uso da faixa, toma os medicamentos certinho e faça as drenagens. Se o paciente segue essas orientações, Cláudio, dificilmente a gente vai ter algum tipo de chateação. Eu vejo esse paciente com 7 dias no meu consultório, depois eu vejo ele com 15 dias, depois eu vejo ele com 30 dias. E aí depois eu vejo ele só com 60 e 90 dias para acompanhar ali como que a pele dele vai cicatrizar. Teve algum paciente, Brunão, nessa trajetória aí, que por algum motivo o paciente não tenha a percepção de que o resultado que ele esperava foi atingido? E se teve, o que faz de frente a essa situação de o paciente não era o que eu imaginava, por exemplo? Legal, Cláudio. Legal você ter perguntado isso, porque é uma coisa que influencia diretamente. Uma coisa que eu faço, assim, na primeira consulta com o meu paciente, eu sou muito sincero com o paciente, Cláudio. Muito sincero. Eu já tive paciente, vou contar uma história engraçada pra você. Eu já tive paciente chegar no consultório, ela chegou e falou assim, doutor, foi o senhor que operou a fulana? Eu falei, olha, depende, fulana tá bem. Não, a fulana tá bem, ela é minha amiga, ela trabalha comigo. Eu queria ficar igualzinha a ela. Eu quero fazer a minha lipo, eu quero ficar igualzinho a ela. Eu falei, eu preciso te avaliar, entender o que você quer e tal, beleza. Eu falei, olha, o que você quer, eu não consigo te entregar só com a lipo. A gente precisa primeiro fazer a lipo, depois tratar flacidez, depois melhorar o contorno da tua mandíbula, colocando, por exemplo, uma prótese de queixo, tá? Ah, doutor, então eu não quero. Eu queria só a lipo. Eu falei, então, com a lipo eu não consigo te entregar. Doutor, mas se eu fizer só a lipo, vai ficar bom? Eu falei assim, vai melhorar. Mas vai ficar igual a fulana? Não, não vai. Ah, então eu não quero. A gente ficou nessa, Cláudia, assim, uns 40 minutos, sabe? Daí lá, doutor, vai ficar bom? Eu falo, não, vai ficar um pouco... Vai ficar um pouco melhor. Poxa, doutor, mas então o senhor não quer fazer? Não, é que você tá me pedindo para te entregar uma coisa que eu não consigo te entregar. Então, a primeira coisa que eu faço, Cláudio, é alinhar a expectativa do meu paciente. E eu faço uma jogada assim. Eu pego uma foto assim de vários graus de lipo. Coloco um paciente que tem um pouquinho, um que tem muito, e aí isso vai aumentando. E eu pergunto pro paciente assim, olha para isso aqui. Aonde você acha que você se encontra nesse nível de lipo? Ele fala, doutor, eu acho que eu tô nesse nível aqui. É engraçado que eu vou te falar. Mas tem uma parcela da população, dos nossos pacientes, 30% dos meus pacientes apresentam algum tipo de distorção da sua imagem. O cara acha que é mais magro do que ele realmente é. Ele sempre vai estar nos extremos, Cláudio. Ou ele tem muita papada e ele acha que ele não tem nada, ou ele não tem nada e ele acha que ele tem muito. Entendi. Então a primeira coisa que eu faço é fotografar o paciente e mostrar para ele como ele realmente é. Então eu mostro pro paciente, ele fala, doutor, é assim? Eu falo assim, você é assim. Você tá é o que a gente chama de análise facial. Então primeira consulta do meu paciente, análise facial, fotografia, mostro tudo para ele. Segundo momento do meu paciente, ali no primeiro momento eu consigo mostrar casos que vão ficar parecido com o dele. E ele olha e fala assim, doutor, é isso que você consegue me entregar? Eu falo, é isso aqui que eu consigo te entregar. Isso te satisfaz? Isso não me satisfaz. Eu falei, então o teu caso não é só lipo. É lipo e depois você precisa passar com o cirurgião plástico para fazer um lifting cirúrgico. Então eu acho que talvez eu não tenha tanto esse problema, Cláudio, atualmente, porque a gente entendeu ao longo da nossa profissão a como alinhar a expectativa do paciente. Isso é muito legal. Mas eu já tive isso sim no começo. Logo quando a gente começou a fazer lipo, como eu te falei, a gente não tinha muitos parâmetros para saber o quanto o paciente ia melhorar ou não. E eu já tive paciente que fala assim, nossa, doutor, eu achei que ia ficar assim completamente diferente e não ficou como eu queria. Mas é aquele paciente que não tem mandíbula. Entendi. É aquele paciente que vai usar, primeiro a gente precisa te emagrecer, legal, mas depois eu preciso melhorar a tua mandíbula. E se eu não melhorar a tua mandíbula, você não vai ter o resultado que você quer. Mas isso, sim, pode acontecer. Quando a gente não alia a nossa expectativa, aquilo que o paciente pode entregar, a gente pode entregar com o que o paciente tem de expectativa. Às vezes eu falo assim para o paciente, Cláudio, principalmente homens. Homens, a gordura superficial passível de lipoaspiração é menor do que nas mulheres. Significa que o resultado em homem é pior.
tá? E às vezes eu tenho aquele paciente que eu falo pra ele assim, ó, eu vou conseguir aspirar da gordura que tem aí 40%. Ah, doutor, mas 40% é pouco. Ó, 40% repercute nisso aqui. Olha esse paciente. Nossa, doutor, melhorou um pouquinho. Realmente eu vi que melhorou, mas não é tanto quanto eu espero. Eu falei, então, o que eu consigo te entregar é isso aqui. É isso. Eu brinco com o paciente, eu falo assim, você tá entendendo que você vai chegar aqui, você vai comprar uma caixa de bombom e eu vou te entregar 40% dessa caixa de bombom? Porque é o que eu consigo te entregar. Com a lipoaspiração. Ah, doutor, mas eu quero um negócio com um resultado melhor. Aí é outro tipo de procedimento. Aí às vezes é uma remoção de gordura profunda em centro cirúrgico. É uma outra realidade. Você está disposto a isso? Ah, não, isso aí eu já não quero. Aí não faz parte. Entendeu? Mas esse é o segredo, na minha opinião, Cláudio. Alinhamento de expectativa é fundamental, né, alinhar, falar a verdade pro paciente e mostrar casos reais. Eu mostro casos para os meus pacientes e falo assim, ó, essa aqui não ficou como a gente imaginava, porque a mandíbula dela é muito pequena. Mas a paciente entendeu. E isso foi o suficiente para ela. E você se contentará com isso? Bruno, para mim tá bom. Isso aí, se me entregar isso aí, eu fico feliz. Então, beleza, tá feito. O procedimento é para você. Exatamente. Show de bola, Bruno. Quanto tempo para aparecer resultado pós-cirurgia, cara? Imediato você já vê diferença. Na hora. Ó, eu não acho que tem muito edema, né? Não, tem um caso do meu Instagram. Vamos colocar lá. Eu tenho uma de resultado imediato. Manda pra nós, William. Faz favor, cara. Sobe fazendo favor. Pode subir mais. Aqui. Esse caso aqui, ó. Esse é imediato, ó. Esse é de uma paciente jovem com uma associação tanto de gordura quanto de flacidez. Ó, resultado imediato. Na hora, dá pra ver. Na hora. Então, assim, ó, o paciente imediatamente já percebe resultado, tá? Resultado definitivo, Bruno, quanto tempo? 90 dias. 90 dias. Uns 90 dias, o que a gente conseguiu de contração de pele, de remoção de gordura, é o que o paciente vai ter. É uma dúvida muito comum da turma. Na bichectomia é assim. Sim. Eu sempre falo para a pessoa, por quanto tempo? De imediato, até começar a ter o edema, você já vai perceber a diferença. Né? Mas na bichectomia é um pouquinho diferente, eu acho que da lipo. Né? Você tem um pouquinho mais de edema. Assim, às vezes quando você está terminando um lado, o outro lado já está começando a apresentar um pouquinho de edema. Na bichectomia tem disso. Né? E o pessoal pergunta, por quanto tempo, Cláudio, para eu poder ver isso aqui? Falo, antes de 90 dias, não é um intervalo que os tecidos têm para se acomodar. Você vai ter musculatura acomodando sobre musculatura. Né? Então, não é uma situação que você consegue, de imediato, ver resultado. Consigo perceber antes? Consegue, mas definitivo mesmo. 90 dias é o mesmo prazo, então. Tá? Brunão, quando a gente vai preparar aqui o roteiro para a gente trabalhar, eu gosto muito de fazer uma pesquisa, basicamente, com o que o pessoal tá falando nas redes sociais, cara. Perfeito. O que a galera tá falando sobre o assunto? O tema lipo de papado, o tema rejuvenescimento facial. Qual que é a dúvida da galera? Então eu vou lá no Google, eu vou lá no Instagram, e aí eu vou buscando uma série de perguntas, que é basicamente o que o pessoal tá perguntando, e a gente vai, com esse podcast, em cima exatamente do que tá acontecendo, tá? Então eu vou te falar provavelmente alguma coisa que a gente tem até falado, mas você pode fazer um bate-pronto, entendeu? Fechado. Tá, aí você vai me falando aí, tá? Primeira coisa que a turma pergunta, sem dúvida, como é que é a recuperação? Então a recuperação a gente pode falar que é tranquila. Show de bola. Eu falo que ela é tranquila a ponto da pessoa fazer o procedimento num dia, no outro dia voltar às suas atividades normais. Rotina, trabalho sossegado. Tranquilo. Tem dor? Durante o procedimento cirúrgico, o único desconforto, eu não falo nem dor, Cláudio, desconforto que o paciente terá é na hora da anestesia. Depois que a anestesia acabou. Não tem desconforto. Gordura volta ou não? Não. Gordura não volta. Não precisa usar faixa no pós-operatório? Obrigatoriamente 15 dias. E precisa fazer... drenagem linfática também. Obrigatoriamente, para ter um resultado legal. Tá bom, show de bola. O pessoal também compara muito, Brunão, com fios de sustentação. Legal. Fio de sustentação, assim, funciona também, cara? Funciona quando indicado e quando você tem pouca gordura. Cláudio, eu tive uma paciente que ela chegou assim muito triste no consultório. Ela falou, doutor, eu fiz os fios, com uma semana tava lindo, tava muito legal.
com 10 dias perdi tudo. O que aconteceu? E aí eu falo, o que eu costumo dizer pro paciente? O paciente entender, Cláudia, é mais ou menos assim. Imagina que você vai pescar. E aí você vai pescar um peixe pequeno, você tem uma linha lá que aguenta 30 quilos. E aí você vai mudar de categoria, você vai pegar agora peixe com 100 quilos. E você quer pescar com a linha que só aguenta 30 quilos. A linha vai quebrar. Assim, Bruno, mas eu que sou pescador, eu posso afirmar pra você, não vai pegar jaú com linha de lambari. Vai quebrar, né? E aí o paciente fala assim, Bruno, a linha não funciona. Porque eu fui pescar e ela quebrou. Não é que a linha não funciona. Aí são 2 pontos, Cláudio. Imagina só. Quanto mais gordura você tem, mais pesado é um tecido. Quando você traciona esse tecido, mais força contrária ele faz. Então, a chance dele ceder é muito maior. Então, você sustentar um tecido que tem gordura é muito mais difícil do que você sustentar um tecido que não tem. Esse é um ponto. Segundo ponto, o fio, ele é como se fosse um fio especulado. Ele tem várias pontinhas que agarram no tecido na hora que você traciona. Lembra que eu te falei que a gordura é como se fosse uma gelatina? Sim. Imagina você tentar pescar uma gelatina com um garfo. Você passa o garfo assim, mas a gelatina escorre entre o garfo. Porque aquele tipo de tecido não suporta uma ancoragem. Entendi. Então, tentar tracionar um tecido com uma quantidade de gordura, em algum momento ele vai ceder. Por isso que o emagrecimento facial é a melhor alternativa para quem quer fazer fio. Entendi. Bruno, eu quero fazer fio. Vai ficar só músculo. Faça primeiro o emagrecimento facial. Tira a gordura. O tecido vai ficar mais leve e você vai ter ali pele e músculo mais próximo, permitindo uma ancoragem melhor do teu fio. Show. E aí funciona legal. Ultraform funciona na papada também, Bruno? Cara, eu vou te falar uma coisa, Cláudio. Tem muitos artigos novos saindo a respeito do Ultraformer, principalmente do que ele faz com a gordura. Tá? Então, tem uma linha que fala assim, o Ultraformer, ele literalmente, vamos dizer assim, remove a gordura, ele elimina a gordura. Já tem uma linha que fala que, na verdade, ele não elimina, mas ele compacta a gordura. Tá? Então, você tem, sim, bons resultados com o Ultraformer? Sim. Desde que tenha a indicação correta. Antigamente, a gente fazia muito uma cirurgia, Cláudio, para remoção de pele, chamado platismoplastia. Hoje, a gente tem estabelecido um protocolo de emagrecimento facial mais a associação do ultrassom microfocado, que é o Ultraformer, logo depois da cirurgia, e o paciente ainda continua por mais 2 ou 3 sessões. O resultado tem sido fantástico e a gente tem tirado muitos pacientes dessa cirurgia de remoção de excesso de pele. Então eu digo assim, o Ultraformer funciona? Funciona desde que você indique ele da maneira correta. Se o paciente quer ter o melhor resultado possível, a minha experiência diz, lipoaspiração mais Ultraformer. Entendi. Lipoaspiração sozinha no paciente que tem um pouco de flacidez vai ter um resultado legal, mas não é excelente. Ultraformer sozinho também o resultado não vai ser excelente. O casamento dos dois, para mim, é o melhor dos mundos. Aquele paciente, então, que eu pergunto para você assim, se eu fizer a lipo, eu vou ficar mais flácido? Então a indicação dele seria fazer a lipo mais Ultraformer, seria isso? Depende. Lembra aquela paciente... Vou mostrar um caso para vocês aqui. Coloca lá no Instagram para mim de novo. Vou mostrar 2 casos e vai ficar fácil das pessoas entenderem. O primeiro fator que eu considero, Cláudio, é a idade do paciente. Abaixa assim, fazendo favor. O contrário. Isso. Mais. Essa paciente aqui, a primeira, Essa paciente é uma paciente bariátrica. Então é uma paciente... Por isso que o diagnóstico é importante. Paciente bariátrica, eu tenho a papada ocasionada por uma acúmulo de gordura mais uma flacidez. Então, essa paciente, ela me disse assim, Bruno, será que eu vou precisar, a minha papada vai ficar mais mole depois que eu tirar a gordura? É uma paciente que tem uma idade com menos de 45 anos. Isso já me fala que o poder de contração da pele dela é muito boa. Tá? Então, eu disse para ela assim, olha, provavelmente a gente tem que fazer sim um tratamento para flacidez, mas vai depender do quanto a gente vai ter de contração da sua pele. Fizemos primeiro a lipo. Esse é resultado de 30 dias. 30 dias só de lipo? Só de lipo. Não tem tratamento de flacidez. Tá? E aí eu pergunto pro paciente assim, o quanto você está satisfeita, doutor? Eu tô feliz da vida. Isso aí é o que você queria? Nossa, muito melhor do que eu pensava. Então a gente vai fazer manutenções para que ela não tenha flacidez. Vai fazer uma vez por ano, talvez. Entendeu? Entendi. Agora eu tenho, por exemplo, uma outra paciente. Fecha para mim, fazendo favor.
Vou colocar um outro caso para você entender. Pode subir. Pode subir, pode subir, pode subir. Então, não tem aí esse caso, eu acho. Mas, enfim. A gente não pode comentar, depois a gente coloca na tela. Depois eu vou colocar. Essa outra paciente, Cláudio, já era uma paciente assim, que tinha a mesma associação, gordura e flacidez. Tá. Só que era uma paciente que já tinha uma certa idade, já tinha passado dos 50. Então eu sei que o poder de contração dessa pele dessa paciente é muito pequeno. E quando eu fizer a lipo, ela vai ter uma certa contração, mas vai ser muito pouco. E ela vai ter sim flacidez. Mas ela vai ter uma papada não mais de gordura, mas uma papada só de flacidez. Então essa é aquela paciente que a gente vai tratar em 2 momentos. Tá. Primeiro lipo, depois tratamento exclusivamente para flacidez. Então assim, quando o paciente me pergunta, Bruno, se eu fizer a lipo, a minha papada vai ficar flácida? Depende. Depende se você tem uma boa estrutura de mandíbula ou não, se você tem uma boa pele ou não, e se você é jovem ou não. Entendi. Entendeu? Quais são as opções? Tá, beleza, defini, vou fazer, sei que vai, tô no perfil que eu sei que vai ficar mais flácido, mesmo assim eu quero fazer. Quais são as opções que eu tenho para tratar essa flacidez no segundo momento? Aí a gente tem, basicamente, ultrassom microfocado, que é a Ultraformer. Ultraformer é a marca, sabe, Cláudio? É uma marca de um aparelho, mas o ultrassom microfocado, na minha opinião, é o melhor tratamento pensando em custo-benefício e longevidade de tratamento. Tá bom. A gente tem alguns ativos para tratamento de flacidez que você pode fazer injetáveis no paciente. Tá. Você pode ter, por exemplo, a utilização de... Tem um aparelho chamado Endolift ou Endoskin, que é um estímulo de colágeno e uma cauterização através de fibra óptica. Tá. Então, é uma fibra óptica que você faz na região da papada do paciente que diminui a flacidez. E aí vai depender muito, Cláudio, daquilo que o paciente quer, o que ele tem de expectativa. Então, vamos supor, se é um paciente que tem uma flacidez muito grande, já tem uma certa idade, e ele fala assim para mim, doutor, eu quero ficar com a pele esticadinha, de porcelana, quero coisa linda. Eu falo para ele, faça um emagrecimento facial, procure um cirurgião plástico e faça um lifting cirúrgico. Entendi. É um tratamento um pouco mais invasivo? mas te dá uma garantia de 10 anos. Tá. Bruno, eu quero uma coisa menos invasiva e eu não me importo de fazer 1, 2, 3 vezes por ano. Ultrassom microfocado é indicado para você. Bruno, eu queria fazer um negócio, eu não queria ficar indo lá, ter que fazer ultrassom microfocado, mas eu gosto da ideia de usar um fio de sustentação. Então, o fio de sustentação para essa paciente Também tá indicado. Também está indicado. Então, depende muito assim, Cláudio, do caso específico e também da indicação para aquele paciente. Mas a gente tem várias alternativas hoje para lidar com flacidez. Só para eu, depois de um certo tempo assim, eu vou guardando tudo aqui, cara, mas tem coisa que se eu não anotar, depois eu não lembro, cara. O HD não armazena mais, né? Não armazena, então eu vou tomando nota aqui dos insights que eu tenho. Bruno, deixa eu só ver se eu amarrei, tá? Fala para mim, diante desse cenário, fechou 90 dias, pós-operatório, percebi que ficou um detalhezinho de gordura para trás ali que poderia... Aí ali você indica a enzima para esse caso específico. Posso indicar a enzima especificamente para aquele caso. Mas assim, Cláudio, é difícil ficar um pontinho ou outro para trás. É muito difícil, mas pode acontecer. Eu não vou mentir para você, eu sempre sou muito sincero. Eu tive uma paciente, eu acho que tem o caso dela aí. Abre lá pra gente. Dá uma olhada aí. Desce assim, fazendo favor. Aí, sobe um pouquinho. Sobe mais um pouquinho. Aqui. Esse caso aqui, ó. Cara, esse caso foi um caso muito legal. Esse caso aqui já é o resultado da segunda lipo dela. Bonito caso, hein? Ela foi assim, é uma paciente... E jovem, né? Quantos anos tem? Jovem. Tinha menos de 35. Eu não me lembro exatamente a idade dela. Essa paciente foi assim, Cláudia. Ela foi no consultório, nós fizemos a primeira vez a lipo dela. Tranquilo, legal, mas ficou um pontinho de gordura aqui. E ela assim, ela nunca falava pra mim assim, eu falava assim, e aí, o que você tá achando? Não, doutor, eu tô gostando, eu gostei e tal. Mas aqui assim, ó, aqui será que vai melhorar um pouco, doutor? Eu falei, olha, e não tem uma foto dela frontal, mas ela tem uma assimetria de face. Um lado dela é um pouco mais diferente do outro, e aonde ficou a gordurinha era justamente do lado onde ela tinha mais projeção da face. Então, ela já era um pouquinho assimétrica, um pouquinho torta, ficou um pouquinho mais torta.
E aí ela falou assim, doutor, a impressão que eu tenho é que quando eu olho parece que ficou aqui assim um pouquinho de gordura, mas eu tô feliz, assim, pra mim tá bom, tá beleza. Tá. Com 30 dias ela voltou depois. E aí, falando, o que você tá achando? Doutor, tô gostando, tá legal, tá bacana, mas aqui eu acho que ainda... Né, Precisa fazer alguma coisa. Assim, doutor, não que eu não gostei, eu gostei muito do resultado. E aí, assim, cara, eu fui muito sincero com ela, eu falei assim, fulana, vamos fazer o seguinte... Vamos fazer de novo? Você tá feliz, assim, com o resultado? Tipo, você tá 100% satisfeita? Eu consegui te entregar o que você queria? Ela falou, não, doutor, eu tô feliz. Eu falei pra ela assim, mas eu não tô. Eu acho que daria pra gente melhorar isso aí. Você toparia? Ela falou assim, doutor, assim, eu não queria não, mas já que o senhor falou, você sabe aquele tipo, eu não queria, mas já que você falou, eu acho... Mas tem 60 dias que eu tô querendo que você fale. Sabe, mas assim, já que o senhor falou, você acha que tem como melhorar? Eu falei, tem, a gente faz um procedimento minimamente invasivo para aspirar só naquele lugar. Só nesse ponto. Ah, doutor, e aí assim, Cláudio, e aí eu acho que é a vantagem de você ser muito sincero com o paciente, porque assim, por mais que às vezes não tenha ficado exatamente como você gostaria, quando você joga limpo com o paciente, ele entende. Uhum. E aí ela falou assim pra mim, doutora, eu acho que eu não vou fazer não, porque aí já fiz o primeiro procedimento, fiz as drenagens, eu queria deixar pra fazer mais pro outro mês, que daí eu vou estar financeiramente melhor. Eu falei pra ela, não, você não tá entendendo, eu não vou te cobrar. Uhum. Porque eu entendo, Cláudio, que assim, que a gente enquanto profissional, o paciente me procura por um resultado. Sim. Né? E eu falei pra ela, não, você não tem custo disso. Isso é um custo que eu vou arcar, né? Que nós vamos arcar, porque eu quero te entregar o que você realmente veio buscar. E fizemos o segundo momento dela, poxa, ela ficou extremamente satisfeita. Nossa, doutora, agora ficou legal, tal. Então, sim, às vezes a gente precisa reintervir, às vezes a gente precisa fazer uma enzima, às vezes a gente precisa reoperar de novo. Sim, mas claro que o objetivo sempre é entregar aquilo que o paciente quer, mas pode acontecer. Tá, entendido. Brunão, para eu fechar assim, o meu insight, meu raciocínio agora aqui, tá? E eu acho que pra galera também que tá aqui com a gente é o seguinte, na sua opinião, onde que a enzima hoje vai bem, então? Ou não vai bem mais? Cara, eu não indico, pra mim não vai bem. Não faz mais parte do seu portfólio? Não, eu nunca encontrei, Cláudio, juro pra você, um paciente que tenha feito enzima e tenha ficado satisfeito. Entendi. Então, enzima hoje no seu portfólio, raramente, talvez para corrigir uma situação dessa raramente, ou nunca, tá? Para corrigir um detalhe ou outro. Beleza. Feito. Turma, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão passando frio aí? Tá com frio? Não, tô de boa, está de boa. Quanto cara, tá aí? Pra mim tá... 25, 25. Não, quase virando picolé aqui semana passada. Turma, deixa eu pedir desculpa pra vocês, essa voz tá assim, é uma gripe, eu tô acabando de recuperar de uma gripe. Nós temos combinado aqui com a equipe, com o estúdio, de toda segunda-feira, tá gravando aqui na segunda tarde. E para não desmarcar, eu tô aqui gravando com o Noronha, que cara, pra conseguir a agenda desse cara, que vocês não têm ideia, cara. Faz 4 anos que eu tô conversando com o assessor dele para ver se a gente consegue um horário para ele bater um papo. Então não poderia desmarcar de maneira nenhuma, turma. Vai esse podcast com essa voz assim. Na verdade, eu vou lançar o desafio pro William aqui, cara. William, é a sua missão corrigir essa voz aí na hora da edição, meu irmão. Colocar uma vozinha mais... Show de bola. Brunão, você aceita um café, alguma coisa, cara? Você tá bem? Um cafezinho agora eu vou querer. Será que vai um cafezinho? Rapaz. Maravilha, turma. Deixa eu aproveitar aqui, Brunão. Galera, você que ainda não se inscreveu, vai lá, deixa seu like, clica no sininho, ativa as notificações, se inscreve no canal, é muito importante pra gente, tá? Curte, compartilha, ajuda a divulgar. Com certeza esse conteúdo, se ajudou você, vai ajudar mais alguém que tem interesse no assunto, tá? A ideia é que esse tipo de conteúdo chegue para a população da nossa cidade, para que ajude as pessoas a tomarem decisões melhores frente aos tratamentos que elas precisam tomar, tá bom? Então, se você ainda não curtiu, curte e compartilha esse vídeo lá pra gente, beleza? Brunão, vamos puxando aqui pro último bloco. Vamos lá. Eu separei, cara, basicamente aí 4 perguntas que são para conhecimento meu. E talvez até você tenha respondido algumas coisas durante, tá? O negócio. Mas enfim, essas perguntas são basicamente perguntas com nível mais técnico, no sentido do meu entendimento. Claro. Tá? Eu, como aluno aqui, eu tô aqui para aprender contigo sobre a técnica que você faz, que você tem experiência. Inclusive para eu poder indicar melhor o meu paciente, entendeu? Tem um paciente que tem um perfil que está buscando, está no meu consultório,
eu vou referenciar ele, quero entregar mais informações para ele a respeito dos procedimentos, tá? Então, a primeira delas é assim, quais as alternativas que o paciente tem frente à lipo de papada em relação a outras técnicas ou um pós-operatório que não envolva, não seja um pós-operatório cirúrgico, ou em relação a custo, paciente que quer investir mais, paciente que quer investir menos, que a gente consiga indicar algo que, por exemplo, assim, eu tenho técnicas ou recursos que podem me entregar resultados próximos, mas que eu tenho essas oscilações. Existem outras formas de tratar essa gordura dessa região? Cláudio, eu vejo assim, pensando em lipoaspiração, né, em técnicas de emagrecimento facial. Eu tenho muitos colegas que me mandam mensagem, dentistas, né, que falam assim, doutor, eu vejo os seus casos, eu gosto muito do resultado, eu já fiz curso de lipoaspiração, qual que é a técnica que você usa, como que você faz? É claro que com a experiência, ela conta muito, né, a experiência profissional e a formação de cirurgião. Então, é claro que você ter um profissional que já faz aquilo há um tempo faz muita diferença. Segundo, instrumental faz diferença. Por exemplo, as cânulas que eu utilizo hoje são microcânulas alemãs. As minhas cânulas são todas importadas. E eu vejo que isso faz muita diferença. É por isso que o meu paciente, você viu, eu te mostrei um pós-operatório imediato. O paciente quase não incha, o paciente quase não fica roxo. Porque o instrumental, ele me ajuda, ele faz a diferença, tá? A bomba que nós utilizamos também não é a bomba de consultório, tá? Então, assim, a bomba que nós utilizamos para procedimento cirúrgico normal é uma bomba a vácuo, ela tem um poder de sucção muito forte e, às vezes, ela deixa o meu paciente com mais hematoma. Ela pode deixar o meu paciente com uma chance maior de fibrose. Então, eu tenho uma bomba exclusivamente só para lipoaspiração. Então, todos esses detalhes de instrumentais fazem a diferença. O calibre da mangueira que você vai utilizar para aspirar a gordura, para fazer menos pressão, a cânula que você utiliza, a forma de trabalhar, de combinar uma boa anestesia com uma sedação, tudo isso influencia no resultado. O protocolo de pós-operatório, hoje eu tenho 4 fisioterapeutas, Cláudio, que trabalham exclusivamente com pós-operatório. Então eu falo para o paciente assim, se você não fizer com uma dessas 4, eu não consigo te garantir resultado. Então a gente tem um protocolo muito bem estabelecido e amarrado. Então isso é uma coisa que eu vejo que faz muita diferença. O segundo ponto é talvez pela experiência você conseguir identificar aquele caso que vai te dar um pouco mais de, ou que tem uma chance maior de uma complicação. Então eu tenho aquele paciente que eu sei que ele vai evoluir com uma fibrose. É onde eu chamo o paciente no consultório, a gente faz algumas infiltrações de medicamento, eu ligo para fisioterapeuta e falo, esse paciente está evoluindo com um pouco mais, vamos mudar a alternativa, vamos entrar agora com um TENS, vamos entrar com uma terapia manual, vamos entrar com digitopressão, eu vou fazer um pulsozinho de corticoide, eu quero que você faça isso. Então a gente conversa, a gente tem uma equipe alinhada. Isso é uma coisa que funciona legal. E quando eu mando o meu paciente para o tratamento de flacidez, por exemplo, doutor, eu quero fazer outra forma numa outra clínica. Tem como? Tem, desde que eu tenha o contato da pessoa que vai fazer. Porque eu ligo para essa pessoa e eu falo com ela, esse paciente está com tantos dias de pós-operatório, ele acabou de fazer o procedimento assim, o protocolo que eu preciso que você faça, eu dou uma sugestão. Claro que o cara tem autonomia para poder fazer aquilo, mas é importante ele entender que ele faz parte de uma etapa de um tratamento que é um todo. Então, acho que essa expertise ao longo do tempo, a gente ir vendo o que deu certo, o que não deu, o que deu errado, o que não deu, ajuda muito a eu entregar um resultado para o meu paciente. Eu acho que essa de todas essas junções, sabe? Entendi. Ô Bruno, e quando a gente pensa associado a lipo de papada, associado a outros procedimentos da cirurgia plástica, do cirurgião, centro cirúrgico, hospital, cirurgia plástica, eu consigo associar esse procedimento no mesmo ato cirúrgico que outros procedimentos, por exemplo, uma rinoplastia? Consegue. Consigo? Consigo. Não há contraindicação nesse sentido? Não há contraindicação. Geralmente, quando o paciente vai para procedimento cirúrgico em âmbito hospitalar, Cláudio, imagina um cara que vai fazer nariz e orelha.
O cara vai fazer uma rinoplastia, vai fechar a orelhinha de abano e ele quer fazer a papada também. Tranquilo. Eu tenho colegas que são plásticos que eles não têm experiência com a lipoaspiração. E abertamente eles me falam, Bruno, eu sei fazer lipo de barriga. Eu sei fazer lipo de braço. Agora, de face, eu não domino. Vamos fazer um caso junto? Tranquilo, a gente consegue fazer junto. Tá? Então, dá para associar os tratamentos, sim. Tá. Como numa bariátrica, Brunão, a gente sabe que existe tudo que muda a perspectiva do paciente em relação a si mesmo. Sim. Eu vou usar de exemplo a bariátrica aqui, como você usou no começo. Existe um preparo psicológico para isso, certo? Na lipoaspiração de papada, justamente por conta desse... É claro que muito previsível, de acordo com o que você falou, mas existe também eu não digo um tratamento, mas existe um cuidado com o psicológico do paciente previamente à realização do procedimento? Cláudio, existe, e eu vou te falar que talvez... Por que eu tenho um olhar mais atento com isso? Durante a minha formação de residência, assim, imagina aquele paciente que faz uma cirurgia ortognática. Imagina aquele cara que tem um queixo para frente, você corrige a face do paciente, o paciente olha no espelho, é outra pessoa. É outra coisa. A gente teve a felicidade de todos os nossos pacientes de cirurgia ortognática, eles acompanhavam com a psicologia, era obrigatório. Então, isso começou a me dar um olhar um pouco mais criterioso a respeito daquele meu paciente, que eu consigo perceber sim que ele tem algum tipo de desequilíbrio psicológico nesse sentido. Tá. E eu jogo muito limpo com os pacientes, Cláudio. Eu fiz o ano passado, cara, isso é muito legal. Eu fiz o ano passado uma entrevista com todos os pacientes que eu fiz lipo, cara. Que bacana, mano. Todas as pacientes. E eu sentei com as pacientes e a gente fez uma entrevista, um bate-papo. Eu queria entender, de fato, assim, por que o paciente procura fazer a lipo, cara? Por quê? Essa era uma pergunta que eu tinha. Porque o paciente quer ficar mais magro. Tá, mas não é só pra ficar mais magro. Quer ficar mais magro por quê? Por que você quer ficar mais magro? O que vai impactar na sua vida? Exatamente. Eu queria entender o que se passava na cabeça das mulheres, cara. E assim, as duas respostas que eu mais ouvi foi: doutor, eu não me sinto bem quando eu tiro uma foto. Eu tenho certeza que você tem uma tabela estatística com... Eu tenho, cara. Claro, se você não tiver essa tabela, não é você. Cara, eu tenho, Cláudio. E você sabe por que eu fiz isso? Porque eu consigo me comunicar melhor. Dá um trabalho melhor. isso aí, pô. Claro que dá. É um baita trabalho isso aí, assim, pô. ó, vou te falar uma coisa que eu falo pro paciente e ele fala assim, doutor, essa aí sou eu. Eu falo pro paciente assim, se você não tira foto de lado, eu sei que você não tira foto de lado. E outra coisa, todas as suas fotos do Instagram, eu não vou nem abrir, mas todas as suas fotos do Instagram são de cima pra baixo. Todas são. Vai esconder. Porque você tá escondendo a papada. Tem paciente que fala pra mim assim, doutor, eu tive uma paciente depois que ela me mandou foto, ela falou assim, doutor, eu sempre quis fazer uma foto com o meu esposo. Sabe aquela foto assim, do cara beijando a testa da mulher? E ela de lado, com o rosto um pouco mais baixo, ela com a papada, como é que eu faço, doutor? Eu casei, eu não fiz. E aí, depois que a gente fez ali, ela me mandou as fotos. Cara, ela fez umas fotos, um book, assim, sabe? Foi muito legal, sabe? Legal de ver. Então, cara. o que eu consigo? Eu consigo, num bate-papo, conversar com o paciente, avaliar a expectativa e ver qual é o nível de expectativa que o meu paciente tem e qual que é a percepção que ele tem de si mesmo. Eu vou te dizer que todos os meus pacientes acompanham com a psicologia, não, mas todos os pacientes que eu oriento, que eu percebo que ele tem algum tipo de distúrbio de imagem, eu indico sim a psicologia. E a grande maioria adere. Todos os pacientes deveriam acompanhar com a psicologia? Ô, Cláudio, a gente entra num outro tema, cara, que eu estudo muito, cara. Saiu um estudo agora recente, que ele mostra qual é o efeito do filtro do Instagram na percepção de realidade das pessoas. Então, assim, a maioria das pessoas tem algum tipo de filtro ou outro no Instagram. Não tô falando que isso é ruim, que é mal ou não, mas é muito comum você ter pessoas que elas só se veem no Instagram. E quando ela vê uma foto dela nua, crua, sem tratamento, ela fala assim, não, doutor, não é. Essa aí é não eu. Posta. Essa é você. Entendeu? Então, sim, a gente tem isso com muito mais frequência do que antigamente. Eu não tenho dúvida. Se você me perguntar assim, uma estatística, lembra que eu te falei daquela brincadeirinha que eu falo de mostrar qual é o nível da papada do paciente? Sim. 30% do meu consultório hoje, das pessoas que me procuram, tem algum tipo de distúrbio de imagem de extremo.
ou ele acha que tem muito, ou ele acha que tem pouco. Ele não consegue se olhar Tô aqui. E falar, bom, eu acho que eu tô mais ou menos aqui. Ele não consegue. E eu escuto várias histórias, Cláudio. Eu tenho um paciente que fala assim, doutor, eu queria vir aqui e tal, porque, poxa, né, meu marido, a gente separou e tal, ele me trocou por uma outra mulher, não sei o quê, uma mais nova, aí você já começa, você fala assim, poxa, peraí. Não é o dentista, né? Qual que é a motivação? É claro, a gente pode melhorar a autoestima das mulheres trazendo resultados incríveis, pode, mas eu preciso alinhar. Sim. E eu já tive assim, Cláudio, cada história, meu amigo, é outro podcast. É mais um podcast só de história. Eu já tive paciente assim, Cláudio, de cirurgia ortognática. Pensa numa loira, bonita, olho claro, uma mandíbula bem pra frente. Pamela é o nome dela. Não. A Pamela com certeza vai ver esse podcast. Mas ela assim, Cláudio, o caso ficou lindo, cara. A mulher ficou linda. E um belo dia ela entra no consultório e fala assim, doutor, eu queria voltar à cirurgia, eu queria tirar, eu não quero mais. Eu falei com você, não, porque meu marido me largou e ele falou que não foi com essa mulher que ele casou. Caraca. Aí você... Claro que depois, assim, com acompanhamento psicológico, o casal voltou, a história terminou bem, graças a Deus. O final foi feliz. Você vê que o motivo real da separação não era aquilo, mas você imagina isso na cabeça de uma mulher. Sim. Que acabou de passar por um procedimento onde ela teve uma melhora para melhor. E é impressionante, cara. Eu tenho pacientes que falam assim, doutor, eu fiz e eu tive uma fulana que falou que agora minha mandíbula ficou muito grande. Eu falo, mas antes você não tinha mandíbula e agora que você não tem gordura, a mandíbula pareceu que é o que você queria. Então tudo isso, cara, a gente precisa levar em consideração. Então eu costumo falar para o paciente assim, olha, o teu caso a gente precisaria sim acompanhar com uma psicologia para te ajudar. Não que isso vai ser um impedimento para você fazer o procedimento, mas com certeza a psicologia vai te ajudar. Do mesmo jeito que o meu paciente que tem apertamento dentário, eu indico para acompanhamento. Do mesmo jeito que aquele paciente que você percebe que ele tem uma dor crônica, que ele tem uma doença crônica, que ele está com dor, que ele é depressivo, ele também precisa. Então, eu vejo que a gente precisa incluir os nossos pacientes a ter esse olhar e poder indicar, sim, um profissional que saiba lidar com isso. Eu acho que o paralelo mais legal de se fazer em relação a isso, Bruno, é justamente as parafunções, né, cara? Claro. Parafunção hoje, apertamento e bruxismo, pra quem não... Cara, é difícil você passar um dia no consultório e não fazer consulta de pelo menos um paciente com essa condição, cara. Não tem mais. Cláudio, eu tenho, assim, cara, depoimentos no meu Instagram, cara, de você ver, cara, você se emocionar. Eu tenho uma paciente que tinha, assim, um apertamento, que evoluiu com um problema articular muito grave, e ela falava assim pra mim, Bruno, eu tinha uma dor na minha articulação que, assim, eu já tava começando a acreditar que eu tava ficando realmente doida. E depois que a gente tratou, depois que ela melhorou, pra tirar os medicamentos dela, Cláudio, foi difícil. Porque ela falava assim, doutor, eu tô tão bem... Por que eu vou parar de tomar o anti-inflamatório, por exemplo? Porque o medo que ela tinha de voltar a sentir aquela dor era tão grande que ela não queria deixar. E aí a gente teve que fazer um trabalho, ela sempre acompanhando com a psicologia e tal, para poder parar os medicamentos. Mas isso é uma realidade do consultório. E você vê isso, poxa, do cara que quer fazer lente. Eu já tive colegas, assim, eu não faço lente, mas eu já tive colegas que falam assim, Bruno, se eu for fazer lente um dia, eu quero aquela lente branca, mais branca da pessoa, né, olhar e falar, olha, esse cara tem uma lente, né? Então, a gente precisa incluir essa área da psicologia para os nossos pacientes. Eu não tenho dúvida que isso é importante e é benéfico para o paciente. Sim, pô, eu hoje é conduta na clínica, cara, todo paciente. Ela chega no consultório, é apertamento e bruxismo, você começa a anamnese, começa a conversa, já identifica o perfil. Não é difícil identificar o perfil. Não é. Você começa a identificar o perfil. Eu falo, infelizmente, meu papel aqui é extremamente técnico, eu não consigo te ajudar além de, sei lá, uma placa, um botox, seja o que seja. Eu não consigo fazer mais nada além disso. Exato. Mas o seu corpo não foi feito para fazer isso, cara. O seu corpo não foi feito para ficar se apertando, se mutilando, se maltratando dessa forma. Existem fatores que estão te conduzindo para essa condição, a gente precisa identificar e não sou eu que vou fazer isso. Então eu não trato mais, hoje eu não trato mais, cara, paciente que não vai fazer placa, vai fazer botox ou qualquer que seja, vai reabilitar se não tiver em tratamento psicológico, porque não é tecnicamente que a gente resolve esse problema. Existe uma equipe multidisciplinar, existem fatores a serem tratados. Exatamente. Que as pessoas precisam entender
que elas não foram feitas para trabalhar daquela forma, cara. E o dado é interessante, Cláudio, você falou da parte importante da psicologia. Eu li um trabalho recente agora, muito legal. Assim, a gente sabe que as pessoas que têm um apertamento têm alguma correlação com a ansiedade e a problema psicológico. Isso a gente já sabe, né? O que a gente não sabia e o que o artigo é muito legal, ele mostra assim. Tá, eu tenho 2 tipos de perfil de pessoa com problema de ansiedade. Eu tenho aquele cara que é introspectivo, é aquele cara que guarda tudo pra ele, e eu tenho aquele cara que ele é o louco. Extrovertidaço. Ele assim, não, ele é aquele cara assim, que se chega um problema, ele é explosivo, ele não guarda, ele joga pra fora, ele briga com todo mundo, ele quer sair no tapa. Esse cara que é estressado e ele não costuma internalizar, ele extravasa, é o cara que dificilmente tem apertamento. Não vai trazer pra dentro, não vai mais chegar depois. Agora o cara que é introspectivo, ele não desabafa, cara, ele tem grande chance de ter apertamento. E sabe um teste que eu fiz no meu consultório que tem funcionado muito legal, Cláudio? Okay. Exercícios físicos, principalmente para mulheres, com alta liberação de adrenalina e cortisol. Muito legal, luta, cara. Eu falo pra mulher, faz um Muay Thai, bate, sei lá, soca alguém, faz alguma coisa que vai... Porque às vezes eu falo pra paciente assim, ó, você tem que aderir a alguma atividade física. Ela fala assim, tá, doutor, então eu vou começar no yoga. Nada contra, tá? Mas a pergunta que eu faço assim, você tá conseguindo extravasar? Ela, não tô. Então, cara, vamos fazer um teste? E, cara, tem dado muito legal. É muito bacana. Precisa pôr pra fora, cara. Se não pôr pra fora, as pessoas, né? Exatamente. Guarda isso por muito tempo. Brunão, para fechar, meu irmão, eu tenho 2 perguntas. Uma que é a última minha e a de fato é que a turma tá esperando até agora. Só até agora, todo mundo tá esperando, né? Então, a última minha, cara, em relação à legislação, Bruno, a gente sabe que nessa última década Sim. Existiu, né, eu vou falar uma briga, mas existiu de fato uma concorrência pela área de atuação entre o médico, entre o dentista, entre a cirurgia plástica, entre a HOF, que é a harmonização facial dentro da odontologia, tá? Por algumas vezes a gente viu sim o cirurgião dentista extrapolando a área de atuação, fazendo procedimentos em consultórios que não fazem parte da área de atuação. Para galera que não sabe, turma, existe uma lei que regulamenta a área de atuação dos profissionais e para o dentista não é diferente. Então existe uma área da face que a gente tem legislação para atuar, né? E eu queria saber contigo, Bruno, como é que está a questão da lipo de papada inserido dentro da especialidade, que pé que está a especialidade hoje como legislação e sobretudo sobre essa área de atuação, como é que está do ponto de vista legal isso hoje, meu irmão? Cláudio, falando em termos de legislação, né, sim, o cirurgião dentista tem habilidade para atuar nessa região, né, de região da papada, que é uma região que compreende ali a região do ocioide até a inserção do couro cabeludo. Então, é uma região, sim, que o dentista ele pode atuar. Então, é comum, às vezes, o paciente perguntar, ué, doutor, mas o dentista pode fazer lipo de papada? Não é uma coisa só da área médica? Não, é uma coisa que, sim, o dentista ele tem habilidade para poder fazer, tá? Uma coisa que eu vejo é que, infelizmente, não é só na área da odontologia, é em todas as áreas, inclusive, eu tenho muitos colegas que são médicos, muitos colegas que atuam na área de estética facial, até colegas que são cirurgiões mesmo, e eles falam, Bruno, está cada vez mais restrito o ensino com relação a algumas técnicas. Então, hoje, a pessoa procura um curso de lipoaspiração, não só para dentista, não só para médico, tá? A carga horária que eles têm é muito pequena. É muito difícil o cara conseguir se especializar em fazer uma coisa assim com uma grande qualidade. Eu tenho muitos colegas, Cláudio, que me procuram para fazer curso VIP, por exemplo. Eu tenho colegas dentistas que falam assim, Bruno, eu queria aprender a técnica de lipo de papada com você. Você faz? Não faço, cara. Eu não faço porque assim, eu não consigo... transmitir, né? Eu não consigo enxergar que esse cara tenha capacidade. Você imagina um aluno recém-formado que acabou de se formar e quer fazer um curso de lipo. Cara, não tá na hora, né? Não tá na hora. Não é o momento, sabe? Então, do ponto de vista legal, sim, não tem nenhum problema. O dentista tem total habilitação nessa região, tá?
Agora, do ponto de vista de expertise, é aquilo que a gente comentou no começo, sabe? Poxa, se você é um paciente e quer fazer, poxa, procura alguém que é especialista, que tem domínio dessa área e que já faz isso há bastante tempo, sabe? Peça para ver casos. Fala, doutor, você tem casos que você pode me mostrar? Queria ver um pouco dos seus resultados, legal, sabe? Então, eu vejo que a rede social nos permite expor um pouquinho dos resultados daquilo que a gente faz no consultório. Então, em termos de legislação, sim, tá tranquilo, o dentista pode fazer sem problema nenhum. Tá legal. Brunão, show de bola. Eu vou fechar com essa última pergunta, galera. Eu vou deixar só uma coisa clara aqui, turma, que é o seguinte. Essa mesma legislação não permite que a gente divulgue preços. Exatamente. Então eu sei que você escaparia pela tangente, Brunão. É o seguinte, pode ficar à vontade para convidar a turma que está assistindo. Deixe seu telefone, contato do seu consultório, para o pessoal descobrir o preço aí, Brunão. Acho que assim, onde a pessoa vai me achar com maior facilidade é no próprio Instagram. Então lá no meu Instagram, dr.bruno.noronha, você tem acesso não só ao meu direct, mas lá tem o link do telefone do nosso consultório, onde eu tenho uma equipe que gerencia toda essa parte de Instagram e também gerencia... Ah lá, tá na tela. Ah lá, tá lá na tela, né? Show de bola. E gerencia não só essas respostas de Instagram via direct, mas também via WhatsApp. É claro que sempre quando eu posso, eu mesmo respondo o paciente, porque eu também gosto dessa interação. Às vezes é engraçado isso, né? Às vezes eu mando áudio pro paciente, falo assim, doutor, eu queria saber, assim, se eu vou poder depois, eu tenho um casamento daqui 6 meses, aí eu mando um áudio pra você, falo assim, nossa, doutor, você mesmo que responde? Eu falo, sou eu que respondo. Mas nem sempre a gente consegue dar essa atenção. Mas vocês vão me achar com muita facilidade lá no Instagram. Tá? dr.bruno.noronha. E realmente você falou, Cláudio, é a pergunta que eu mais recebo. Mas lá sim a gente consegue dar uma ideia de valores. A gente conversando pelo Instagram, é claro que é uma ideia de valor, né? Até porque não é um preço fixo, né, Bruno? Você tem, cada indivíduo é indivíduo, cada caso é um grau de dificuldade, e qualquer outro tratamento não é um produto que a gente vai lá e pega na prateleira. Exatamente. E é o que a gente comentou, depende do que o paciente quer e qual é o nível de expectativa que ele tem. Às vezes ele quer um resultado muito legal, e às vezes não é só um tratamento, mas é uma associação de tratamentos. Show de bola, turma. Foi maravilhoso passar essa tarde aqui com você, meu irmão. Obrigado, Brunão. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui, obrigado por todo o conteúdo, parabéns pela carreira de docente profissional, parabéns pela família, cara, você é um cara super família, quem não conhece o Brunão aí vai começar a seguir agora, vai ver que é um cara 10, tem que voltar lá, perder umas partidas de tênis pra mim, cara, rapaz, você largou a mão do tênis, cara. Cara, se eu te falar que eu não tive uma lesão no ombro, cara, mentira, de verdade, novo, cara. Essa idade é antigamente ele pelo menos mudava de desculpa, agora ele tá repetindo mesmo. Essa eu tenho propriedade, falo, não, Cláudio, o ombro ainda não tá legal e tal. Mas foi muito bom, cara, com certeza tudo que foi passado aqui vai ajudar a galera aí. Primeiro, quem não conhecia, conhecer, quem já conhece, a tomar a melhor decisão e esclarecer principalmente o que cada coisa faz, qual que é o objetivo que cada um quer e ir lá no seu consultório para conhecer a técnica presencialmente, meu irmão. Show de bola, Cláudio. Obrigado, cara. Espero que a gente possa dividir outros projetos junto. O Brunão tá lá na escola também, turma, curso de aperfeiçoamento de cirurgia. Exatamente. Terceiro molar, frenectomia, galera que tiver aí. São cirurgias que a gente faz de forma sem custo para a população, né, Bruno? Exato. Existe uma triagem. Divulga o curso aí para nós, Bruno. Pessoal, a gente tem um curso que é um curso de aperfeiçoamento em cirurgia bucomaxilofacial. Para quem que é esse curso? Esse curso é para aquele aluno, principalmente o aluno que terminou a graduação, recém-formado e ainda tem muito medo na hora da cirurgia. Não só para o aluno que é recém-formado, mas principalmente para aquele profissional que já tem um tempo no consultório e ele tem medo. E eu sei porque a gente está ali na graduação, na pós-graduação, a gente vê isso, né, Cláudio? Sim. Assim, eu sei que o profissional, ele fala assim, Bruno, eu não faço terceiro molar no meu consultório porque eu tenho medo de começar uma cirurgia e não dar conta de terminar. Eu tenho medo do paciente me ligar no pós-operatório e falar assim, doutor, meu rosto está muito inchado. Então, lá no curso de aperfeiçoamento, o profissional, a pessoa que vai estar com a gente vai perder esse medo. Show de bola. Ele vai entender exatamente o que ele vai fazer, como ele vai fazer e o que ele precisa fazer caso ele tenha algum tipo de complicação. Show. Então, a gente está lá com esse curso.
É um curso que os alunos operam muito. Legal. Operam muito. Opera mesmo, cara. Nossa vida, eles operam demais. Operam muitos pacientes e operam casos de várias complexidades. Eu tenho aquele aluno que, poxa, acabou de sair da faculdade agora e fala assim, nossa, Bruno, mas eu já vou começar com um caso difícil dele. Vai, a gente tá ali justamente para isso, né? Para operar. Então a gente tá sempre com esse curso lá no aperfeiçoamento de cirurgia, tanto para você que é recém-formado, quanto para você que já está no consultório, mas ainda não faz essas cirurgias, que são cirurgias teoricamente mais simples, de exodontia de siso, uma frenectomia. Nós estamos lá para poder acolher você e te ajudar a perder esse medo de operar. Show de bola. E pra galera que precisa tratar, turma, conhece alguém que tem que tirar siso, que tem que fazer qualquer tipo de cirurgia na cavidade bucal, esse é o atendimento que a gente faz numa clínica escola, então é um atendimento filantrópico, o paciente não precisa investir, isso é muito importante a gente ressaltar. Existe uma lista de espera, uma triagem, mas se você precisa ou se você conhece alguém que precisa, só procurar. A gente dá para colocar o telefone da escola aqui também, William? Colocamos o telefone da escola aqui no cantinho para vocês entrarem em contato lá, tanto para inscrição como para indicação de paciente. Exato. Galera, show, Brunão? Mais algum recado? Cara, eu quero te agradecer, assim. Cara, eu fico muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder bater esse papo contigo. Eu já te falei isso várias vezes, né? Mas eu sou muito grato de ter conhecido você, ter conhecido sua família. Você foi um dos primeiros caras que me acolheu quando eu cheguei em Rondonópolis, cara. E eu me senti muito bem acolhido. E eu já te falei isso várias vezes. Eu falo, Magrinho, você pra mim é um irmão, cara. É verdade. Você é um irmão que a vida me deu, assim, cara. E não só pela oportunidade que eu tive de aprender, de estar com você, de viver a odontologia, né? E também te parabenizar, cara, por esse trabalho. Uma coisa que eu me lembro, Cláudio, quando eu comecei a fazer Instagram, a gente acha que você começou muito mais cedo do que eu, né? Não muito não, eu acho que foi coisa. quase, né? E eu falei assim, eu lembro que você me falou assim, Bruno, sabe qual que é o mais legal do Instagram, cara? É que a gente leva informação de valor para as pessoas. E eu acho isso muito legal, porque quando o paciente, ele entende... Quando o paciente ele vai no meu consultório, ele fala assim, doutor, eu entendi o que eu tenho que fazer. Eu não tenho, às vezes, condição. Então eu vou juntar uma graninha, eu vou esperar, porque eu quero fazer e ter um resultado legal, e eu entendi o que eu preciso fazer. E eu fico muito triste quando eu vejo aquele paciente e fala assim, doutor, eu gastei um dinheirão. Se eu soubesse disso antes, eu não teria feito dessa forma. Então, o que a gente está fazendo... é não só falando daquilo que a gente gosta, que se pudesse, né? E a gente vinha aqui só para bater papo e falar daquilo que a gente gosta, que é odontologia, né? Mas a gente tem essa preocupação de levar uma informação de valor para a população e eu vejo o quanto isso valoriza a odontologia. Então, para quem é profissional, tá acompanhando o Cláudio aqui, tá vendo isso aqui, você não tem ideia do quanto o seu compartilhamento, a sua curtida, o seu comentário, poxa, Cláudio, fala sobre tal tema, eu acho que isso aqui é legal para a população saber. Cara, isso é muito importante, porque isso valoriza a nossa profissão e ajuda as pessoas que precisam da gente a terem mais clareza de como nós vamos poder ajudá-los. Então, assim, Claudião, cara, parabéns. A gente sabe que isso aqui, poxa, a gente sabe que isso aqui dá trabalho. A gente sabe que isso aqui, sabe, depende de um investimento, de um tempo, de você sentar, de você preparar. E eu vejo que você faz com muito carinho, com muita dedicação, como tudo que você faz, né, cara? Obrigado, então, poxa, parabéns aí pelo Moretti Talks. Tá muito legal. E pra mim, cara, foi uma honra. Foi muito gostoso. Foi muito bom. Show. Bruno, obrigado pelas palavras, cara. Sabe que a parte de irmão é recíproca, cara. E essa identificação aconteceu no primeiro dia que a gente se encontrou. É verdade. Então, minha família também gosta muito da sua família. Minha esposa gosta muito da sua esposa, você sabe disso. E pra gente ter você aqui em Rondonópolis, com toda a sua experiência, sua expertise, ajudando a gente a cuidar dessa turma aí, é importante pro município, é importante bom, né? Pra galera aqui, velho. Show de bola, Claudião. Moçada, esse foi nosso 5º episódio, Moretti Talks na área. Se você ainda não curtiu, curte lá, deixa seu comentário, compartilha, clica no sininho, ativa as notificações e... Esqueci de alguma coisa? Ativa as notificações. É isso aí, tá valendo, turma. Show de bola, fechando mais um 5º episódio. Assim que estiver disponível, eu posto nas redes sociais, posto no Instagram. Show. A gente manda o link lá pra vocês, para que vocês assistam na íntegra aqui, tá? Lembrando que vai estar disponível no YouTube e também vai estar disponível no Spotify, graças ao Dudu, aquele cara ali, como com vídeo, tanto no YouTube e vídeo no Spotify também, galera. Fechando aqui o episódio, Brunão, obrigadão, um abraço, meu irmão. Tamo junto. Valeu, show de bola, equipe, brigadão. Show de bola, moçada, valeu!